No momento em que esse cara abre os olhos, ele congela. Ele não está mais no mundo real. Ele está dentro do seu jogo favorito e a situação fica pior. Quando ele olha ao redor, ele vê goblins massacrando fazendeiros indefesos bem na sua frente. Os aldeões gritam para ele correr para salvar sua vida, mas naquele exato momento, uma janela do sistema aparece, perguntando-lhe calmamente uma coisa: qual classe ele quer escolher? Isso força Alan a fazer uma escolha estratégica em sua tela de seleção de emprego. Embora a maioria escolha uma classe de combate, ele seleciona o artesão. No jogo original, isso era considerado uma armadilha inútil, visto que os itens criados geralmente eram fracos. No entanto, Alan percebe que numa realidade onde o seu conhecimento passado é transferido, ele pode explorar uma mecânica específica, a capacidade de criar qualquer coisa, desde que compreenda a sua estrutura física. Como Alan passou sua vida anterior estudando tecnologia moderna e engenharia complexa, ele não está limitado às ferramentas medievais. Ele estende as mãos e usa sua mana para criar um rifle de assalto moderno, uma arma com poder muito além do que um personagem de nível 1 deveria possuir. Os aldeões ficam surpresos ao ver um artesão supostamente fraco empunhando um dispositivo tão estranho. Nosso protagonista simplesmente engatilha a arma e abre fogo, crivando balas nos goblins. Em um mundo preso na Idade Média, ser capaz de manifestar a balística moderna torna a classe dos artesãos uma profissão de nível divino. Para ajudar a aldeia a se defender, Alan fabrica mais 2 rifles e os entrega aos moradores locais. Embora estejam hesitantes e com medo de atingir seus aliados, o jovem explica que programou uma restrição nas armas para que só possam causar danos a monstros. Ele até atira no peito de um dos aldeões para provar que eles estão seguros, para grande terror inicial do homem. À medida que os aldeões começam a abater os goblins restantes, uma notificação de aumento de nível aparece na frente de Alan. Ele percebe que quando outros usam seu equipamento criado para matar inimigos, uma parte desses pontos de experiência retorna para ele como criador. Esta revelação torna o aumento de nível incrivelmente eficiente. Como sinal de gratidão, um aldeão lhe entrega uma pedra mágica de fogo colhida de um goblin caído. Essas pedras geralmente são vendidas por dinheiro em guildas, mas nosso herói decide experimentar suas habilidades de artesanato. Só então, um grande cavaleiro goblin de nível 13 aparece agindo como chefe da área. Os aldeões descobrem que seus rifles padrão são inúteis contra seu escudo pesado e pedem que Alan corra. Em vez disso, ele avança e usa a pedra mágica como matéria-prima para uma nova criação. Ao consumir a energia da pedra, ele cria um lançador de foguetes de alta potência com um enorme modificador de ataque e atributos explosivos. Ele aponta o lançador e dispara um único golpe devastador que vaporiza o chefe em uma explosão massiva. Esta vitória faz com que seu nível salte direto para 4. Ele observa que, embora as armas de pedra mágica sejam poderosas, elas quebram quando sua energia é gasta, o que significa que ele terá que gerenciar seus recursos com cuidado. Os aldeões ficam absolutamente pasmos com o novato que apenas atirou em um chefe. Embora Alan permaneça modesto quanto ao seu poder, ele inadvertidamente se tornou a única pessoa capaz de mudar a maré da guerra de longa data contra o Lorde Demônio. Embora ele ainda não compreenda totalmente a escala do seu impacto e ele está mais determinado do que nunca, desta vez, nesta nova vida, ele tem certeza de que será o primeiro a chegar ao topo. A história continua enquanto Alan se encontra em um desfiladeiro rochoso, enfrentando um enorme golem de rocha. Embora ele já tenha subido para o nível 13, ele percebe que esta fera do nível 20 é muito maior do que ele esperava. Ele tenta lidar com a situação com seu rifle de assalto preto padrão, mas os resultados são decepcionantes. Como o golem é feito de pedra, as balas apenas desbastam pequenos fragmentos que o monstro repara instantaneamente com energia regenerativa verde. Nosso protagonista observa que, apesar de aumentar o poder de ataque de sua arma para 175, os ataques físicos simplesmente não são suficientes para superar habilidades defensivas e de cura tão esmagadoras. Este desafio o força a experimentar uma nova técnica de artesanato. Ele decide adicionar um acessório especializado ao seu rifle, manifestando uma ranhura de metal projetada para conter materiais mágicos. Ao integrar uma pedra mágica que ele coletou anteriormente de um golem neste novo slot, ele pretende contornar a armadura natural da criatura. O processo faz com que um raio azul passe pela arma, transformando sua aparência em um desenho cinza padronizado. Esta modificação infunde com sucesso em sua munição um efeito de perfuração, um atributo poderoso que permite que seus tiros ignorem totalmente a defesa física. Quando o golem avança para esmagá-lo, Alan dispara um único tiro atualizado. Como a bala agora carrega propriedades mágicas de perfuração, ela desencadeia uma enorme explosão que quebra o monstro em milhares de pedras. Esta vitória leva nosso herói ao nível 14. Ele leva um momento para examinar seu equipamento e nota uma limitação específica deste sistema. Enquanto a arma em si permanece intacta, a pedra mágica usada para o complemento se quebra depois que a energia é gasta. Na verdade, isso é um alívio para ele, pois significa que ele só precisa substituir a pedra consumível em vez de reconstruir a arma inteira. Ao pegar uma nova pedra mágica amarela dos restos mortais, ele atinge o nível 15.
Esse rápido crescimento é alimentado por mais do que apenas suas próprias batalhas. Uma notificação revela que os aldeões que ele ajudou anteriormente defenderam com sucesso sua casa de uma horda de orcs usando os rifles que ele lhes deu. Tendo viajado para várias aldeias agrícolas para distribuir essas armas modernas, Alan agora está recebendo um fluxo constante de pontos de experiência de todo o país. Ele vê isto como uma forma de rendimento passivo, permitindo-lhe crescer mais forte e, ao mesmo tempo, tornar o mundo um lugar mais seguro. Ele se sente totalmente justificado em sua escolha de se tornar um artesão. Porém, esse crescimento sem precedentes chama a atenção da sede da guilda de aventureiros. Dentro de uma sala de reuniões, oficiais de alto escalão olham incrédulos para um espelho mágico que exibe os dados de Alan. Eles acham impossível que um novato salte do nível 4 para o 15 em apenas 4 dias, especialmente com uma classe de trabalho que consideram lixo. Para investigar, um homem de cabelos escuros projeta uma gravação da recente luta de Alan contra o Golem do Rock. Os espectadores ficam surpresos ao ver um aventureiro de nível 15 usando tecnologia estranha para destruir sem esforço um monstro de alta defesa. Eles concluem que, embora seu nível seja baixo, seu poder de fogo real é equivalente a um guerreiro de nível 50. Um homem severo de óculos assiste à filmagem com um interesse sinistro, sugerindo que Alan pode ser o navio específico que a guilda está procurando. Sem saber que está sendo observado, nosso protagonista segue para uma região desértica para testar seus limites contra um chefe verme da areia de nível 27. Ele raciocina que, embora a criatura tenha vida alta, sua defesa baixa a torna o alvo perfeito para testar modificadores acumulados. Ele cria uma nova arma com um enorme poder de ataque básico e adiciona uma opção que aumenta ainda mais sua força. Para garantir sua segurança, ele também aplica um congelamento adicional usando uma pedra mágica. Quando o verme ataca, Alan dispara uma série de balas que instantaneamente envolve a fera gigante em um pilar de gelo. O monstro congelado se quebra em fragmentos, confirmando para Alan que sua profissão de nível divino pode até mesmo atirar em inimigos da classe chefe com uma simples arma. À medida que o sol se põe, nosso herói segue para uma cidade próxima para trocar sua enorme quantidade de pedras mágicas por dinheiro. Ele se aproxima do balcão da guilda e apresenta uma montanha de joias coloridas, o que deixa a recepcionista sem palavras. Quando ele se identifica como Alan, o comportamento da mulher muda instantaneamente. Ela foge freneticamente do balcão, deixando-o ali parado, confuso. De repente, a sala é invadida por guardas fortemente blindados em cotas de malha azuis e prateadas. Um guarda blindado prateado informa que ele está sob suspeita e deve ser levado imediatamente ao quartel-general. Antes mesmo que Alan possa processar a situação ou se defender, correntes mágicas azuis envolvem seu corpo, colocando o poderoso artesão sob prisão. Dentro de uma sala de reuniões sofisticada na sede da Guilda dos Aventureiros, vários oficiais de alto escalão sentam-se ao redor de uma grande mesa, enquanto Alan fica no centro, restrito por correntes mágicas. O mestre da guilda ordena que os guardas o libertem, fazendo com que as amarras mágicas se quebrem e desapareçam. À medida que a magia se dissipa, o mestre confirma a identidade do jovem e pede desculpas pela saudação agressiva. Ele explica que sua curiosidade foi despertada pela rapidez com que o menino vem subindo de nível, sendo necessário um encontro pessoal. Alan parece completamente imperturbável com a prisão e casualmente esfrega os pulsos enquanto pergunta o que a guilda realmente quer dele. Um vereador agitado de repente bate as mãos na mesa e exige saber os detalhes técnicos da estranha arma conhecida como revólver. Alan recusa-se a explicar, observando que a tecnologia está muito além da compreensão das pessoas neste mundo. Esta resposta suscita um comentário condescendente de outro vereador que sugere que um mero artesão provavelmente está exagerando a importância da arma. Reconhecendo isto como uma provocação barata para extrair informações, o nosso herói decide fornecer um exemplo físico. Ele ativa sua habilidade artesanal, manifestando um rifle de assalto moderno em um redemoinho de energia azul. À medida que a arma flutua sobre a mesa, os membros do conselho veem seu status e ficam horrorizados ao ver um poder de ataque de 50. Como esse poder varia de acordo com o nível do usuário e permite 30 tiros consecutivos, eles percebem que ela possui o potencial destrutivo de um cavaleiro de alto escalão. Enquanto os oficiais se recuperam dessa descoberta, Alan se vira para sair afirmando que está ocupado perseguindo um limite de nível 9999 e não tem tempo a perder. O mestre o interrompe para perguntar se seu objetivo final é derrotar o Rei Demônio. Alan admite que pretende lidar com a ameaça, especialmente dada a devastação que o exército demoníaco causou nas cidades humanas. Ele diz a eles para marcarem um encontro na próxima vez e se prepara para sair. Antes de partir, o mestre sugere que ingressar em um clã de aventureiros tornaria seu nivelamento mais eficiente e se oferece para apresentá-lo a um grupo de prestígio. Isso causa uma discussão frenética entre os outros membros do conselho, que começam a gritar e a tentar recrutá-lo para suas organizações favoritas. Alan silencia o caos explicando que não tem interesse em ingressar em um grupo devido à sua preferência
por se movimentar livremente. Os funcionários atordoados eventualmente aceitam sua recusa, e ele sai da sala. Assim que ele partir, o mestre da guilda decide convocar os melhores ferreiros do país para analisar o rifle deixado para trás, pois eles não conseguem acreditar que um artesão de nível 15 possa produzir máquinas tão avançadas. A cena muda para a entrada do Wolfmine Dungeon, onde uma grande multidão de aventureiros se reuniu. Alan observa que mesmo nessa realidade, as áreas fora das masmorras das instâncias estão sempre ocupadas. Quando um recrutador do grupo tenta convidá-lo, o homem percebe seu status de nível 15 e foge aterrorizado, avisando aos outros que o garoto está fraco demais para uma masmorra de nível 25. Alan ignora os insultos, sabendo que lutar contra inimigos 10 níveis acima dele é a maneira mais eficiente de trabalhar com um modificador de diferença de nível. De repente, o grito de uma mulher corta a multidão. Um espadachim de alto nível chamado Lucas encurralou uma sacerdotisa chamada Emma e está tentando forçá-la a entrar em seu grupo. Os aventureiros ao redor sussurram de medo, reconhecendo que Lucas é um notório valentão que usa seu status de nível 65 para atacar mulheres dentro das masmorras. Quando Emma tenta recusar, Lucas e seus capangas ficam ainda mais agressivos. Para impedir o assédio, Alan usa sua habilidade artesanal para manifestar uma mão gigante de bronze do chão, que joga Lucas no chão. Nosso herói passa casualmente pela garota trêmula, alegando que a estátua de bronze foi apenas uma falha na ignição durante um teste de artesanato à distância. Isso enfurece Lucas, que surge com o rosto vermelho e desembainha uma enorme espada para matar quem o envergonhou. No entanto, após perceber que Alan está apenas no nível 15, o espadachim decide que matar um oponente tão fraco arruinaria sua reputação e embainha sua arma. Enquanto nosso protagonista tenta fugir com Emma, Lucas bloqueia seu caminho para a masmorra. Ele propõe uma competição de contrarrelógio para ver quem consegue limpar a masmorra mais rápido, declarando que se ele vencer, ele vencerá o rosto de Alan e levará Emma como prêmio. Apesar do protesto da garota de que a partida é injusta, nosso herói suspira e aceita o desafio. Ele diz a Lucas que nem se importa com a recompensa pela vitória, já que derrotar um peixe pequeno como ele não significaria muito de qualquer maneira. Este insulto contundente deixa o espadachim paralisado de raiva, vendo Alan como um tolo arrogante que não entende a enorme lacuna em seu poder. Mais tarde, na entrada da masmorra Wolfmine, a atmosfera está tensa por causa da enorme diferença de nível que Alan enfrenta. Emma olha para Alan com profunda preocupação, já que ele está apenas no nível 15, enquanto a força recomendada para esta caverna é o nível 25. Nosso garoto permanece completamente imperturbável, explicando que planejou caçar aqui desde o início. Enquanto eles caminham em direção ao Portal Azul, Lucas sugere zombeteiramente que um jogador solo como Alan deveria recrutar alguns uniformes para ajudá-lo. Nosso protagonista faz uma pausa apenas o suficiente para fazer um insulto contundente, apontando que para o nível 65, Lucas certamente parece incapaz de fazer qualquer coisa sem um bando de seguidores. Esta observação deixa o espadachim em um estado de pura raiva, enquanto o jovem artesão acena para ele com desdém e continua em direção à entrada. Emma está determinada a não deixar Alan enfrentar o perigo sozinho, então ela envia um convite digital para uma festa em sua direção. Embora ele inicialmente passe o dedo sobre o botão de recusar com uma expressão cansada, ela se agarra desesperadamente ao braço dele e implora para acompanhá-lo. Ela se sente responsável pela situação atual e se recusa a deixá-lo seguir carreira solo. Reconhecendo a teimosia dela, o rapaz suspira e finalmente aceita o pedido. Enquanto eles se preparam para entrar, Lucas grita um último comentário malicioso, revelando suas intenções sombrias de causar problemas para Emma mais tarde. Imperturbável, nosso protagonista verifica os registros da masmorra e observa que a conclusão mais rápida de todos os tempos é de pouco mais de 19 minutos. Ele se sente confiante de que pode quebrar esse recorde com facilidade. Ao entrar nos corredores escuros e carnudos da mina, a dupla é imediatamente cercada por morcegos, lagartas e guerreiros mortos-vivos de alto nível. O grande número de monstros aterroriza Emma, pois ela acredita que eles não têm esperança de avançar. Alan vê a horda como nada mais do que um bando de uniformes e diz a seu companheiro para guardar seu cajado inútil. Dado que ela agora faz parte de seu partido, ele decide que ela precisa lutar adequadamente. Ele ativa sua habilidade artesanal, manifestando um par de submetralhadoras diretamente nas mãos dela. Emma fica chocada com o enorme poder de ataque da arma, mas Alan explica que essas armas são uma tecnologia que só ele pode manifestar. Ele a instrui sobre a lógica simples de puxar o gatilho e começa a destruir a multidão de monstros com seus próprios rifles. Enquanto Emma começa a atirar, ela rapidamente fica sobrecarregada pelo recuo intenso que ele propositalmente incorporou nas armas. Nossa protagonista explica que com os inimigos tão densamente compactados, ela acertará algo mesmo que apenas dispare balas aleatoriamente. Ele a incentiva a parar de conversar para que eles possam correr direto para o chefe.
Enquanto isso, em outra parte da mina, Lucas e seu grupo abriram caminho. Um companheiro aponta que Lucas provocou Alan propositalmente, enquanto essa masmorra gera um chefe adicional especial para desafiantes iniciantes. O espadachim sorri maliciosamente, esperando que o novato morra no encontro para que ele possa se sentir justificado pelo constrangimento anterior. Do outro lado da masmorra, Alan e Emma alcançam as portas de pedra da câmara mais profunda em menos de 10 minutos. Nosso herói diz que eles poderiam ter terminado 2 vezes mais rápido se Emma não tivesse acionado tantas armadilhas ao longo do caminho. Embora ele tenha ganhado 3 níveis na jornada, Emma ganhou apenas 1, levando Alan a perceber que sua renda passiva dos fazendeiros proporciona muito mais experiência do que a masmorra padrão. Emma agora está ansiosa para terminar o contrarrelógio e o incentiva a seguir em frente. À medida que as portas se abrem, 2 figuras enormes emergem da névoa roxa em vez de uma. Eles enfrentam o lobisomem rainha e o rei, um encontro de 2 chefes reservado para iniciantes. Os lobisomens avançam com uma velocidade incrível, fazendo com que Alan perceba que esses monstros são o pior confronto possível para armas devido à sua alta evasão. Ele instrui Emma a fornecer fogo supressivo para ganhar algum tempo. Mesmo que ela atire rapidamente, as criaturas se movem como borrões e se esquivam de cada tiro. Os inimigos se dividiram para flanqueá-los, forçando nosso herói a dividir seus alvos. Ele enfrenta o rei e deixa a rainha para Emma, apesar de seus protestos em pânico de que ela não consegue atingir um alvo em movimento. A rainha lobisomem avança pelo ar com suas garras estendidas em direção à sacerdotisa encolhida, mas isso é exatamente o que Alan esperava que acontecesse. Ele permanece perfeitamente calmo e cerra o punho enquanto a energia pixeliza ao redor de sua mão, permitindo-lhe acionar sua habilidade artesanal à distância. Em um instante, mandíbulas mágicas de energia se fecham em torno das pernas do rei e da rainha lobisomens. Esta armadilha surpresa penetra profundamente em sua carne e faz com que o sangue respingue enquanto os monstros são jogados no chão. Emma observa em estado de choque e tremor porque as feras aterrorizantes foram completamente imobilizadas. Alan olha para sua companheira com um olhar calmo e explica que ele só precisava que ela ganhasse alguns segundos de tempo. A sacerdotisa encara os monstros contidos sem acreditar, já que ela não tinha ideia de que a habilidade artesanal poderia ser usada para controlar multidões dessa forma. Nosso herói está satisfeito com o resultado, pois confirma que seus testes anteriores em relação à criação à distância foram bem-sucedidos. Ele volta sua atenção para o rei lobisomem e pega uma arma preta. Dado que o monstro está amarrado e incapaz de se esquivar de seus tiros, Alan vê o chefe como nada mais do que uma multidão comum. Com uma expressão fria, ele puxa o gatilho e acaba com a vida da criatura. À medida que os restos mortais do chefe se transformam em partículas roxas, nosso cara se abaixa para pegar uma pedra mágica roxa do chão. Emma corre em direção a ele enquanto agita animadamente suas metralhadoras para relatar que ela também acabou com a rainha. Uma notificação aparece de repente para anunciar que eles limparam a Mina dos Lobos em apenas 9 minutos e 48 segundos. Porque este é um novo recorde histórico, a sacerdotisa está brilhando de alegria. Alan nota a hora e calmamente decide que retornará para quebrar esse recorde sozinho mais tarde e reivindicar o primeiro lugar para si mesmo. Com a masmorra terminada, os dois seguem em direção ao portal de saída azul. Fora da masmorra, os aldeões locais estão ocupados agradecendo a outros aventureiros pela ajuda. Enquanto nosso herói e seu companheiro caminham no meio da multidão, a sacerdotisa pergunta sobre a submetralhadora que ainda segura. Alan casualmente diz que ela pode continuar usando. A presença deles causa agitação entre os aventureiros próximos que os reconhecem da discussão anterior com Lucas. Eles presumem que é impossível para a dupla ter terminado tão rápida e zombeteiramente, sugerindo que os novatos devem ter desistido e fugido enquanto os agressores não estavam olhando. Nosso menino para e olha para trás rapidamente para corrigi-los, afirmando claramente que eles já concluíram a masmorra. Essa afirmação faz com que os outros aventureiros riam porque pensam que ele está contando uma mentira transparente para salvar a aparência. Eles até se oferecem para não contar a Lucas sobre sua suposta covardia, se ele for honesto. Alan permanece imperturbável e diz a eles para verificarem o cristal de registro atrás deles, pois seus nomes agora devem estar no topo. Os céticos acham que isso é uma piada, já que um artesão de nível 15 não deveria nem atender aos requisitos de nível para a área, muito menos estabelecer um recorde mundial. Quando um homem finalmente toca o cristal, seus olhos se arregalam conforme a classificação oficial é exibida. A multidão fica paralisada em choque ao ver que Alan e Emma realmente estabeleceram um recorde de 9 minutos e 48 segundos. Eles não conseguem compreender como uma classe supostamente fraca conseguiu algo que levou muito mais tempo para todos os outros. Nosso herói dá uma dica ao manifestar múltiplas armas no ar e explicar que suas armas únicas são a resposta para a confusão. Um aventureiro examina a submetralhadora e fica surpreso ao ver um poder de ataque de 153, que é incrivelmente alto para seu nível.
Emma demonstra alegremente como a arma é fácil de usar, imitando a ação de tiro enquanto a multidão fica cada vez mais frenética para ver o equipamento por si mesma. Enquanto Alan se afasta para não perder mais tempo, ele passa por uma garota de longos cabelos brancos e roupas vermelhas que o observa com intensos olhos amarelos. Ela permanece em silêncio enquanto ele desaparece na distância. Algumas dezenas de minutos depois, Lucas e seu grupo finalmente emergem do portal da masmorra, parecendo exaustos, mas confiantes. Tendo terminado em pouco menos de 50 minutos, o espadachim tem certeza de que venceu o contra-relógio. Ele se senta no chão com seus companheiros para esperar os novatos saírem para que possam se gabar. Seus companheiros riem e sugerem que as crianças provavelmente já estão mortas. O aventureiro que conferiu o cristal anteriormente se aproxima do grupo e informa a Lucas que seus oponentes já foram para casa. O espadachim inicialmente ri e presume que eles dobraram o rabo e correram, mas o homem o corrige explicando que eles realmente limparam a masmorra. Lucas se recusa a acreditar que dois perdedores poderiam vencer seu tempo, mas o aventureiro insiste que eles completaram o tempo mais rápido do que qualquer outro na história. Após essa notícia, o valentão ataca ele mesmo o cristal do disco. Quando ele vê os nomes de Alan e Emma próximos à marca dos 9 minutos, seu rosto empalidece de terror e suor. Percebendo que foi totalmente derrotado por alguém que desprezava, Lucas cai de joelhos e grita de pura raiva. A cena muda para um escritório escuro e iluminado pela lua, onde um homem está sentado em uma mesa. Ele analisa um arquivo contendo fotos de Alan e suas armas modernas, observando que a força recorde o torna um verdadeiro negócio. Ele convoca um assassino mascarado para a sala para discutir um pedido. O homem desliza a pasta e um saco pesado de moedas sobre a mesa, deixando claro que o jovem artesão se tornou um alvo importante. Com uma ordem direta final, ele diz ao assassino para matar Allen. Desconfiada da retaliação de Lucas, Emma decide realocar sua base por segurança. Parada em um pátio murado, ela se curva profundamente para agradecer a Alan por sua proteção. Quando Alan se oferece de forma neutra para afastar o agressor, Emma recusa com determinação silenciosa, afirmando que, como aventureira, ela deve se manter sozinha. Alan respeita sua determinação e se despede dela. Com uma última centelha lúdica, Emma, brincando, o avisa para não quebrar seu recorde de mina de lobo antes de fugir. Uma notificação digital aparece confirmando que Emma saiu da festa. Alguns dias depois, a cena muda para um vasto desfiladeiro no deserto, onde nosso garoto veio testar os limites de suas habilidades de artesanato. Agora no nível 24, ele estende a mão e permite que a energia gire ao seu redor enquanto ativa sua habilidade artesanal. Ele pensa consigo mesmo que sua eficiência futura depende do funcionamento correto. Uma onda de raios azuis atinge o solo e um tanque militar moderno se materializa diante dele. Depois de confirmar que o exterior está impecável, Alan sobe na cabine escura. Ele fica satisfeito ao descobrir que os monitores e controles foram perfeitamente replicados, mas quando ele comanda o veículo para avançar, ele fica completamente imóvel. Ele percebe que, embora possa criar estruturas complexas como uma AK-47 ou várias armadilhas, coisas estruturadas amorfamente como água, eletricidade e gasolina não podem ser criadas. Felizmente, esse fracasso estava dentro de suas expectativas e ele já tem uma contramedida pronta. Como o mundo de Zero Fantasy Online utiliza pedras mágicas como fonte de energia de uso geral, ele raciocina que suas máquinas modernas também deveriam ser capazes de funcionar com elas. Ele pressiona uma pedra mágica verde em uma fenda no painel e o tanque ganha vida, levantando poeira enquanto acelera. No entanto, a vitória dura pouco, pois o motor para repentinamente com uma nuvem de fumaça. Ao verificar a fenda, ele descobre que a pedra se estilhaçou em fragmentos inúteis. Ele percebe que simplesmente ainda não tem o poder pessoal para lidar com um tanque, visto que uma máquina dessa escala requer pedras mágicas de qualidade muito maior do que as que ele possui atualmente. O tanque se dissolve novamente em pixels, deixando Alan sozinho no desfiladeiro. Apesar do revés, ele fica encorajado pelo fato de que as pedras mágicas podem de fato atuar como fonte de energia, então ele decide tentar algo menor. Ele estende a mão e cria um drone de reconhecimento de voz equipado com 4 rotores. O dispositivo voa para o céu ao seu comando e enquanto voa sobre os penhascos rochosos, Allen monitora um vídeo ao vivo em um tablet. Ele observa que o drone poderia até ser usado em combate se fosse equipado com uma arma. Ao revisar a filmagem, ele avista várias silhuetas escondidas atrás das rochas próximas. Reconhecendo que está sendo observado, ele se lembra dos bandidos da Mina do Lobo e sente uma forte sede de sangue vindo desses novos observadores. Enquanto ser observado deixa um gosto ruim na boca, Allen manifesta uma submetralhadora com um carregador de bateria e começa a correr em direção às figuras escondidas para perguntar diretamente sobre seus negócios. No alto de uma saliência, 5 assassinos encapuzados percebem sua aproximação. Eles são veteranos de nível 65 e presumem que um jogador de baixo nível não deveria ser capaz de senti-los devido às suas habilidades furtivas passivas. A confiança deles é abalada quando Alan aparece de repente logo atrás deles.
O grupo recua em estado de choque e o líder, um homem de cabelos grisalhos e máscara roxa, ordena que sua equipe mate o menino, já que foram avistados. Um assassino expressa preocupação com a velocidade da arma de Alan, mas o chefe descarta muita ameaça. Ele erroneamente acredita que as armas de Alan não podem causar danos aos humanos com base em observações anteriores, e lembra à sua equipe que o alvo deles está apenas no nível 20. Nosso herói olha para eles com um olhar frio e diz ao líder que ele entendeu ao contrário antes de chamá-lo de idiota. Os assassinos cercam Alan na beira do desfiladeiro, e o líder zombeteiramente chama sua equipe de covardes, enquanto eles desaparecem repentinamente, usando habilidades furtivas de alto nível. Alan percebe que está lidando com profissionais altamente qualificados, mas permanece calmo porque escolheu uma arma especificamente adequada para tiros rápidos. Enquanto um assassino ataca o ar atrás dele com uma lâmina, alegando que a arma não deixará nenhum arranhão, Alan gira e puxa o gatilho. A submetralhadora dispara rapidamente, crivando todos os 5 homens com balas e espalhando sangue pelo chão do deserto. Com os homens encapuzados caindo, nosso herói diz que eles deveriam ter bolado um plano melhor se quisessem desafiar alguém com uma submetralhadora. Ele caminha em direção ao líder sangrando que está tremendo no chão, sem acreditar que as balas realmente tenham causado danos. Alan explica que, embora ele normalmente mantenha uma restrição de segurança em suas armas para evitar danos acidentais aos humanos, ele as desligou porque elas pareciam suspeitas desde o início. Ele aponta o barril para a cabeça do homem e exige saber quem os contratou. O chefe dá um sorriso assustador e explica que, como assassinos, eles simplesmente fazem qualquer trabalho que lhes seja dado. Ele diz a Alan que pode não ter feito nada de errado, mas um certo figurão o quer morto, porque ele é simplesmente muito forte. Antes que nosso herói possa aprender mais sobre esse cliente misterioso, o assassino morde uma pílula de veneno escondida e morre. Após a dissolução do corpo, Alan fica confuso, perguntando-se por que alguém teria medo de um jogador que está apenas no nível 24. Seus pensamentos são interrompidos quando uma garota com longos cabelos brancos aparece por perto. Ela o elogia por virar o jogo contra assassinos veteranos, e quando Alan, desconfiado, pergunta se ela está com eles, ela ri e afirma que está realmente do lado dele. Essa garota chamada Melissa propõe ainda uma parceria, sugerindo que a parceria seria um acordo benéfico. Alan rejeita imediatamente a oferta com um olhar desdenhoso, afirmando que não precisa de trabalho em equipe, nem agora, nem nunca. No entanto, uma breve lembrança de Emma presa na mente do lobo passa por sua mente, forçando-o a reconhecer que havia pelo menos uma pessoa com quem ele trabalhou anteriormente. Melissa fica visivelmente irritada com sua atitude irritadiça, mas rapidamente muda de tática para chamar sua atenção. De pé sobre os restos mortais dos assassinos caídos, ela revela que tem informações sobre quem os contratou e se oferece para compartilhá-las em troca de sua cooperação. Essa revelação faz com que Alan se volte com um olhar intenso e sério. Antes de dar a resposta, Melissa tenta confirmar sua identidade como o aventureiro que quebrou o recorde de velocidade da mente de Lobo. Ele acha a pergunta desnecessária e sugere que ela simplesmente verifique seu status, mas ela ressalta que atualmente ele tem suas informações ocultadas da vista do público. Percebendo que provavelmente alterou a configuração por acidente devido ao aborrecimento de sua fama crescente, o jovem ajusta sua interface para revelar seus dados. Quando a tela de status aparece, Melissa fica chocada ao descobrir que o herói que concluiu uma masmorra de alto nível em tempo recorde está apenas no nível 24. Ela admite para si mesma que esperava que ele estivesse pelo menos no nível 80 e é pega de surpresa por seu nível relativamente baixo. A justiça determina que ela mostre seu próprio status em troca, revelando-a como uma feiticeira de nível 50. Assim que as apresentações são resolvidas, Alan traz a conversa de volta ao golpe que lhe foi dado. Melissa confirma que quer algo em troca do nome do culpado e aponta para o céu para indicar o preço. Bem acima das nuvens está o Crystal Sky Castle, uma masmorra de nível superior com nível recomendado de 50. Ela explica que a área é incrivelmente perigosa, pois está repleta de uma enorme variedade de monstros e chefes aleatórios, tornando impossível a preparação para encontros específicos. Como o castelo também está cheio de armadilhas letais que podem matar veteranos experientes instantaneamente, a dificuldade é considerada extrema. Bem no fundo da masmorra está o Dragão de Cristal, um chefe de uma liga completamente diferente de qualquer outra coisa. O feiticeiro quer especificamente que Alan a ajude a recuperar o orbe do Dragão de Jade, um material de primeira linha largado pelo chefe final. Embora ela secretamente duvide que um jogador de nível 24 possa sobreviver em tal lugar, nosso herói aceita o acordo sem um único momento de hesitação. Este acordo imediato choca Melissa, que se pergunta se ele ouviu seus avisos sobre a exigência de nível e o perigo. Alan casualmente descarta suas preocupações, observando que ele provavelmente sabe mais sobre a masmorra do que ela. Em particular, ele reflete sobre ter limpado o castelo inúmeras vezes em sua vida passada. Ele decide seguir em frente simplesmente porque precisa eliminar quem o está atacando para que ele possa voltar à sua rotina sem interferência.
Enquanto eles se preparam para partir, Melissa o interrompe para explicar um grande obstáculo logístico. Como o castelo está em uma altitude extrema, os aventureiros geralmente precisam enviar um pedido do governo para se submeterem a um rito de teletransporte. Alan percebe que isso equivale a falar com um NPC de teletransporte no jogo original. Infelizmente, a direita tem um requisito de nível estrito, o que significa que jogadores abaixo do nível 40 estão bloqueados. Dado que ele está apenas no nível 24, Melissa acredita que eles estão presos. Ela ainda argumenta que um grupo de 2 é insuficiente, alegando que eles precisam de um tanque dedicado para defesa e um curandeiro para buffs. Como uma feiticeira que se concentra na magia de área de efeito, ela explica que não consegue causar dano suficiente em um único alvo para derrotar o chefe sozinha. Ela sugere levar os próximos 3 meses para aumentar o nível de Alan até 40, mas o cara se recusa a esperar. Ele explica que seu objetivo é ser a primeira pessoa no mundo a atingir o nível 999, e ele não tem intenção de permitir que questões triviais, como requisitos de nível, o atrapalhem. Melissa considera isso irreal, mas a jovem artesã começa a analisar a mecânica do mundo. Ele raciocina que, embora o castelo seja muito alto para a magia de voo padrão, deve haver uma maneira física de alcançá-lo sem o direito. Ele ativa sua habilidade artesanal e produz um pequeno drone de 4 rotores, que ele alimenta com uma pedra mágica azul. Melissa observa confusa, enquanto o dispositivo ganha vida e obedece aos seus comandos. O drone sobe pelas nuvens e atinge com sucesso as paredes externas do castelo, provando que não existem barreiras mágicas que impeçam uma abordagem física. Enquanto Melissa está animada e sugere que construam uma versão gigante do drone para transportar um grupo completo de aventureiros, Alan rejeita a ideia. Ele explica que um drone maior teria uma eficiência de combustível terrível e provavelmente cairia. Ele ainda a surpreende ao afirmar que eles não precisam de mais membros do grupo e que ele provavelmente poderia limpar a masmorra sozinho. Para resolver a questão do transporte, ele revela que não vai usar pedras mágicas como fonte de energia. Em vez disso, ele planeja utilizar uma fonte de energia completamente diferente. Isso deixa o feiticeiro olhando por cima do ombro em total confusão. Alan precisa que ela entenda seu plano, então ele esclarece que a fonte de energia para a jornada deles é na verdade a própria Melissa. Ela fica compreensivelmente chocada com a revelação, mas ele a lembra que um feiticeiro pode manipular vários atributos como fogo e vento. Ele pretende usar essas habilidades como combustível. Ele ativa sua habilidade artesanal em uma onda de partículas digitais azuis para criar uma solução. Uma grande cesta de vime e uma pilha de tecido branco se materializam no chão, que ele identifica como um balão de ar quente. Para fazer as coisas andarem, ele diz a Melissa para subir na cesta e usar a magia do vento para inflar o tecido. Ela concentra seu poder e envia uma espiral de magia do vento verde para cima, enchendo o balão com sucesso. A seguir, Alan explica que eles precisam aquecer o ar interno para criar sustentação. Ele sugere que ela use um feitiço chamado Mão Flamejante, pois consome a menor quantidade de mana. Assim que ela cobre seus braços com chamas laranja, o ar dentro do balão esquenta e a cesta de repente se levanta do chão. Melissa fica apavorada com a subida repentina, mas Alan explica calmamente que eles estão flutuando devido à diferença na densidade do ar. Ele avisa que ela deve manter o fogo aceso até chegarem à masmorra, pois o resfriamento do ar faria com que eles caíssem e morressem. Embora ela se preocupe em desperdiçar sua mana antes do início da luta, ele garante que lidará com todos os inimigos que encontrarem. Essa demonstração de engenhosidade faz com que Melissa olhe para ele com curiosidade crescente. Apesar de seu baixo nível, ela começa a acreditar que eles podem realmente conseguir limpar esta masmorra de nível superior juntos. A dupla chega com sucesso aos portões de pedra do castelo Crystal Sky. Melissa está exausta e tremendo com o esforço de impulsionar o voo, mas Alan a parabeniza pelo trabalho bem executado. Ao entrarem no corredor, eles percebem que vários outros grupos de aventureiros já estão lá dentro. Nosso herói observa que esta é uma masmorra aberta, o que significa que eles estão em uma corrida contra outros. Outro grupo que terminasse primeiro os forçaria a sair, então ele decidiu que eles deveriam ignorar os monstros mais fracos e correr em direção ao gol. Enquanto elas correm pelo castelo, Melissa tenta explicar a disposição dos 3 andares. Ela fica surpresa quando Alan revela que já sabe que eles precisam coletar 3 cristais do andar inferior para avançar. Ele se recusa a explicar como sabe dessa informação, lembrando-a de seu próprio comportamento secreto anterior. Seu progresso é interrompido repentinamente quando eles dobram uma esquina e encontram uma multidão de aventureiros bloqueados por um minotauro do abismo de nível 45. Melissa sugere que encontrem um andar diferente para evitar o confronto, mas Alan se recusa a perder tempo em trajetos mais longos. Alan passa pelos aventureiros parados e diz-lhes para se afastarem se não quiserem lutar. Os outros guerreiros zombam dele ao ver seu baixo nível, convidando de brincadeira o novato para enfrentar o chefe sozinho. Enquanto Melissa o avisa freneticamente que sua mana não se recuperou o suficiente para ajudar, nosso herói permanece imperturbável.
Ele produz uma pedra mágica colhida de um verme da areia e ativa sua habilidade artesanal. Um lançador se materializa em seus braços, ostentando um poder de ataque impressionante de mais de 30.000 com bônus incluídos. Enquanto o Minotauro ruge e se prepara para atacar, Alan puxa o gatilho com uma expressão fria. Uma enorme explosão envolve o chefe, vaporizando-o instantaneamente. Os aventureiros ao redor ficam sem palavras com a morte com um tiro, enquanto uma notificação confirma que o chefe foi derrotado. Esta vitória leva nosso herói ao nível 25. Enquanto os outros lutam para processar o que acabaram de testemunhar, Alan calmamente coleta a recompensa do cristal amarelo junto com uma nova pedra mágica dos restos mortais do monstro. Ele imediatamente corre para a próxima área, deixando Melissa atordoada se perguntando se o trabalho de artesão é realmente uma aula fracassada. Eles finalmente alcançam uma saliência com vista para um poço escuro conhecido como Caminho do Abismo. A multidão de aventureiros está presa aqui porque o chão parece cortado. Nosso protagonista explica que o caminho não acabou, mas na verdade é apenas transparente. Para provar o perigo, ele observa um homem dar um passo à frente e cair na escuridão. Alan observa que, embora a estratégia padrão envolva o uso de uma equipe para sentir o chão, isso apenas faria com que as outras partes o seguissem e os aglomerassem. Melissa sugere que ele simplesmente construa uma ponte, mas o jovem ressalta que se as habilidades fossem permitidas, as pessoas teriam apenas usado magia de voo. Ele pediu a ela para tentar lançar um feitiço, e ela percebeu que a magia e as habilidades são completamente restritas nesta área específica. Isso significa que Alan também não pode usar sua habilidade artesanal, mas mantém uma aparência confiante enquanto se prepara para revelar outra solução. Ele está pronto para prosseguir com apenas 2 cristais restantes para encontrar antes que eles possam chegar aos andares intermediários. Embora a restrição mágica da masmorra o impeça de usar sua habilidade de artesanato diretamente, ele percebe que ainda pode retirar itens de seu inventário que preparou anteriormente. Ele manifesta um dispositivo digital azul com múltiplas lentes, o que naturalmente desperta a curiosidade de Melissa. Alan explica que esses são óculos de visão noturna que ele criou usando uma pedra mágica de um morcego malvado. Detectando luz infravermelha, esses óculos permitem que ele veja a assinatura térmica do caminho oculto que de outra forma seria invisível a olho nu. Essa revelação choca Melissa, que relembra um momento durante o passeio de balão em que a protagonista estava focada no artesanato, enquanto simplesmente apreciava a vista. Ela começa a perceber que seu parceiro tem um nível de conhecimento sobre a mecânica da masmorra que não deveria ser possível para um novato. Assim que os óculos são colocados, o mundo se transforma em um labirinto verde translúcido na visão de Alan, mostrando-lhe exatamente onde fica o chão. Para economizar tempo e garantir que eles não caiam, ele de repente transforma Melissa em uma princesa Carrie. Enquanto ela entra em pânico com o contato físico repentino, ele diz para ela ficar quieta para não morder a língua. Ele então corre diretamente para o ar vazio, atravessando o caminho invisível em alta velocidade. Os outros aventureiros na plataforma só podem assistir com total descrença, enquanto um jogador de baixo nível aparentemente voa através do abismo. Melissa implora que ele diminua a velocidade, mas Alan permanece perfeitamente calmo até pousarem em segurança em terra firme do outro lado. Eles logo chegam a uma bifurcação no corredor onde o caminho se divide. Nosso protagonista observa que, embora os 2 caminhos acabem levando a um cristal, é melhor ficarmos juntos para garantir a segurança de Melissa. Ele admite que se ela morrer, ele perderá sua única fonte de informação sobre os assassinos que o têm como alvo. Essa lógica os leva a seguir em direção ao caminho da condenação, uma ponte estreita guardada por foices gigantes manchadas de sangue que balançam para frente e para trás. Com a restrição mágica levantada nesta área, Alan pega um rifle e dispara vários tiros de alta potência, quebrando as armadilhas em pedaços. Melissa fica aliviada ao ver que sua própria magia também está disponível novamente, e elas correm para a sala dos precipícios. Parados diante de um muro impossivelmente alto, a dupla descobre que a superfície está coberta por uma gosma roxa e escorregadia, que torna impossível escalar. Melissa sugere usar o balão novamente, mas Alan explica que um dispositivo tão grande seria um exagero para esse obstáculo específico. Em vez disso, ele ativa sua habilidade artesanal para manifestar uma plataforma vertical de metal equipada com grades e um painel de controle. Ele apresenta isso como um elevador, um conceito totalmente estranho para Melissa. Ao pressionar um único botão, a plataforma os leva direto para o topo, onde eles reivindicam com sucesso o segundo cristal. A busca pelo cristal final os leva à sala do Pântano Venenoso, uma caverna cheia de um lago verde de água tóxica. Melissa espera outra invenção misteriosa, mas fica um pouco desapontada quando Alan simplesmente cria um barco a remo básico de madeira. Ele explica que uma solução simples é melhor para um problema simples, mas deixa de lado os remos de propósito. Isso força Melissa a atuar como motor usando sua magia do vento para criar um vórtice que impulsiona o barco através do lago tóxico.
Embora ela sinta que o peso do trabalho está um pouco desequilibrado, eles rapidamente alcançam o pedestal e obtêm o terceiro e último cristal. Ao terminarem o andar, Melissa reflete sobre como a jornada foi fácil. Enquanto Alan atribui seu sucesso ao trabalho de artesão ser a profissão mais forte, o feiticeiro percebe que a verdade é que o próprio homem é excepcional. Ela o observa se afastar, convencida de que está testemunhando a ascensão de um aventureiro que eventualmente fará história. Poucos minutos depois, eles chegam à sala de transferência. Alan insere os 3 cristais brilhantes em um pedestal central, acionando um direito de teletransporte que os envia para os andares intermediários. Eles chegam em um salão iluminado em azul, de frente para um portal azul escuro em espiral. Nosso herói observa que o layout é estranho, pois parece uma masmorra dentro de outra masmorra, comparando-a a uma boneca matrioshka. Quando Melissa pergunta o que é isso, ele promete fazer um para ela depois que conquistarem o castelo. No entanto, antes que eles possam passar pelo portal final, a expressão de Melissa fica séria. Ela o interrompe e coloca a mão sobre o peito, olhando-o diretamente nos olhos para propor um casamento entre eles antes de prosseguirem. Como ela reuniu informações nos andares intermediários, ela entende que a primeira sessão consiste em uma câmara escura cheia de um enorme enxame de monstros fracos. Como a masmorra registra o número de mortes durante esta batalha, ela sugere com confiança uma competição para ver quem consegue derrotar mais inimigos. Alan inicialmente olha para ela categoricamente, observando que as condições são distorcidas a seu favor, já que seu trabalho como feiticeiro é construído para ataques de área de efeito, enquanto suas armas de fogo são normalmente para alvos únicos. Melissa continua provocativa, explicando que sua magia é mais do que apenas uma fonte de energia para transporte e que ela pretende provar o verdadeiro valor de sua aula. Nosso menino aceita o desafio com calma, raciocinando que um pouco de competição os ajudará a chegar ao chão mais rápido de qualquer maneira. Eles concordam que o perdedor deve presentear o vencedor com uma poção de primeira qualidade assim que terminar. Entrando no primeiro andar da seção intermediária, a dupla se depara imediatamente com uma horda de 1.500 monstros prontos na escuridão. Quando o julgamento começa, Melissa não perde tempo e se envolve em energia escura para lançar uma enorme explosão roxa chamada Nebulosa Negra. Como esta magia consome uma grande parte do exército atacante de uma só vez, ela se sente confiante em seu poder de limpeza. No entanto, o jovem artesão dá um passo à frente e usa sua habilidade para manifestar uma enorme metralhadora Gatling com um poder de ataque impressionante de 500. Embora ele não possa se mover enquanto dispara a arma pesada, sua recarga automática e incrível cadência de tiro permitem que ele destrua fileiras de monstros como uma faca quente na manteiga. Melissa fica em choque total, pois a tecnologia está em um nível completamente diferente da magia padrão. Apesar da sua recusa em render-se, a lacuna na sua eficiência torna-se inegável. 2 minutos depois, os placares holográficos revelam os resultados finais. Alan garantiu 811 mortes, enquanto Melissa conseguiu apenas 689. Enquanto nosso protagonista permanece calmamente sobre a horda derrotada, o feiticeiro senta-se no chão em estado de exaustão, incapaz de acreditar que perdeu em sua própria área de especialização. Ele diz a ela para não ficar muito abatida, sugerindo que ela simplesmente escolheu o oponente errado. Melissa o observa se afastar, percebendo agora que está lidando com um estranho que desafia a lógica de seu mundo. Eles fazem a transição para os corredores de pedra do segundo andar intermediário, que Alan identifica como o obstáculo final antes da Câmara do Dragão de Cristal. Melissa comenta como a masmorra é fácil com ele ao seu lado, apesar de sua extrema dificuldade, mas a conversa é interrompida quando uma luz brilhante irrompe no final do corredor. Um enorme ogro de cristal montado em uma manticora de cristal emerge no nível 50. Melissa presume que eles precisam encontrar uma maneira de dividir a dupla para lidar com os ataques coordenados, mas Alan tem uma solução mais direta. Ele cria um elegante lançador de foguetes preto. Embora Melissa perceba que seu poder de ataque de 16.000 é na verdade menor do que o que ele usou anteriormente. Nosso herói explica que esta é uma construção padrão, em vez de uma versão de pedra mágica superpotenciada, o que significa que ela não quebrará após um único tiro. À medida que os chefes atacam, Alan percebe que a Manticora tem alta evasão e provavelmente evitará um ataque frontal. Isso o força a mudar de tática, então ele instrui Melissa a congelar o chão com sua magia de gelo. Assim que o chão de pedra fica escorregadio de gelo, a fera em ataque é forçada a saltar no ar para manter seu impulso. Isso é exatamente o que nosso menino queria, pois uma criatura sem asas não tem mobilidade quando está suspensa no ar. Ele almeja um golpe direto para encerrar a luta instantaneamente, mas o ogro realiza uma manobra impossível ao usar as costas da Manticora como trampolim para se lançar ainda mais alto. O foguete vaporiza a Manticora em uma explosão massiva, mas o ogro permanece ileso e começa a descer do teto com sua clava levantada. Nosso protagonista é pego de surpresa por um padrão de movimento que não deveria existir na lógica do jogo. Enquanto a sombra do ogro o cobre, Melissa entra em pânico sabendo que Alan está apenas no nível 25 e não possui nenhuma armadura defensiva. Ela percebe que um único golpe de um chefe de nível 50 irá matá-lo instantaneamente.
Em uma tentativa desesperada de salvá-lo, ela corre para frente na esperança de levar o golpe no lugar dele, mas rapidamente percebe com horror que não conseguirá chegar a tempo. Melissa estende a mão em estado de pânico total, gritando o nome de Alan enquanto o ogro de cristal desce com sua enorme clava. A fera está colocando todo o peso de sua força em um ataque destinado a encerrar a luta. Apesar da ameaça iminente, nosso garoto se mantém firme e aponta uma arma diretamente para cima, para o monstro. Ele permanece perfeitamente calmo e calculista, observando que embora o ogro inesperadamente tenha usado a manticora como trampolim para escapar de seu primeiro tiro, o cenário atual ainda está dentro de suas previsões. Uma explosão preenche repentinamente a área, seguida por uma notificação digital indicando que sua arma está recarregando. Alan está confiante porque já incluiu esse momento específico em seu plano. Uma segunda enorme explosão de fogo irrompe, forçando Melissa a proteger os olhos da intensidade da explosão. À medida que a fumaça se dissipa, um distintivo aparece confirmando que Alan atingiu o nível 26. Ele respira aliviado, pois o resultado é exatamente o que ele esperava. Melissa olha para ele com os olhos arregalados, surpresa por ele ter conseguido atirar novamente, quando ela pensou que ele estava sem munição. Alan explica que seu lançador de foguetes possui uma função de recarga automática, que é acionada no momento em que a contagem de munição chega a 0. Ele admite para ela que a situação era realmente muito perigosa, lembrando que se a recarga não tivesse terminado a tempo, ele teria morrido. Embora Melissa o ache excepcionalmente calmo para alguém que acabou de enfrentar a morte, o jovem artesão explica que ele simplesmente se move com compostura porque já deu conta do segundo tiro antes mesmo de a batalha começar. Depois de pegar uma pedra mágica roxa dos restos mortais, ele se concentra no objetivo final, o dragão de cristal. Melissa o observa, pensando em como ela viu muitos aventureiros fortes, mas nenhum que possuísse seu nível de confiança absoluta. Ela percebe que essa força única é exatamente a razão pela qual figuras de alto escalão estão mirando em sua vida. A dupla finalmente chega aos andares superiores do castelo diante de uma gigante porta dourada ornamentada. Enquanto Melissa se prepara para uma batalha final atrás daquele portão, Alan a interrompe e aponta que a porta é apenas para exibição. Ele explica que este andar utiliza um sistema de portal semelhante aos andares intermediários, e como o portal não é visível, significa que outra pessoa já está desafiando o chefe. Esta notícia estressa Melissa, pois ela teme que eles tenham que começar de novo se outro grupo concluir a masmorra primeiro. Nosso herói diz a ela que entrar em pânico é inútil e sugere que eles se sentem para formular uma estratégia enquanto esperam. Ele avisa a ela que o dragão de cristal é um monstro de classe épica, que é uma nota ainda mais alta do que um chefe padrão. Essas criaturas possuem características únicas, e no caso do dragão, possuem um limite de dano que nega qualquer poder que exceda um certo limite. Isso torna o poder de fogo esmagador de Alan menos eficaz, forçando-os a confiar em um plano específico. Ele instrui Melissa a se concentrar em eliminar as ondas intermináveis de inimigos menores que surgirão enquanto ele lida com o chefe e seu ataque de morte instantânea. De repente, o portal azul na parede é ativado, sinalizando que a batalha do grupo anterior acabou. Alan deduz que os outros aventureiros provavelmente foram aniquilados, pois escapar da sala do chefe é impossível quando a luta começa. Embora Melissa esteja nervosa com a perspectiva de enfrentar um inimigo que acabou de aniquilar uma equipe habilidosa, nosso garoto garante que eles vencerão se seguirem a estratégia. À medida que eles atravessam o portal juntos, ele lembra a si mesmo que não pode se dar ao luxo de morrer até se tornar a primeira pessoa a atingir o nível máximo. Eles emergem em uma enorme arena semelhante a um coliseu, cheia de corpos de aventureiros caídos. Antes que eles possam habitar o local, a energia escura irrompe do solo e o colossal dragão de cristal aparece rugindo com imensa pressão. Enquanto as seclas de pele azul o cercam, Alan diz a Melissa para não deixar a pressão afetá-la. Ele materializa uma enorme metralhadora Gatling e começa a destruir o ar com balas rápidas. Ele sabe que, embora o limite de dano seja um problema para ataques fortes e únicos, o alto volume de tiros de uma metralhadora Gatling é o contra-ataque perfeito. Melissa observa com admiração enquanto Alan suprime o chefe da classe épica, e ela começa a lançar sua própria magia para eliminar os mobs. No entanto, o momento muda quando a arma de Alan emite um clique indicando que ele está sem munição. O dragão de cristal aproveita da abertura e voa no ar para preparar seu ataque mortal instantâneo, a chama negra da morte. À medida que a energia roxa se acumula na boca do dragão, Alan grita para Melissa voltar. Ele salta para frente e usa sua habilidade artesanal para manifestar um enorme escudo de metal resistente ao fogo diretamente do solo. Encolhidos atrás da barreira independente, Alan explica que eles podem sobreviver ao movimento de morte instantânea, desde que evitem o contato direto com as chamas. Ele espera que sua arma termine de recarregar para que eles possam contra-atacar. Infelizmente, o plano dá errado quando rachaduras começam a se formar na superfície do escudo. Nosso garoto olha incrédulo, percebendo que a durabilidade do escudo é insuficiente para conter o poder do dragão.
a barreira se quebra em fragmentos, jogando ambos para trás, enquanto o dragão continua seu ataque. Recusando-se a morrer em tal lugar, os olhos de Alan se enchem de raiva. Ele estende a mão enquanto enormes raios de energia explodem ao seu redor, ativando sua habilidade artesanal com uma onda final desesperada de poder. Quando a ativação da habilidade é concluída, Alan segura um cilindro de metal vermelho, o que deixa Melissa olhando completamente perplexa. Ela exige saber o que é o estranho objeto, e ele calmamente o identifica como um moderno extintor de incêndio. Ele explica para si mesmo que um extintor de incêndio era a ferramenta mais lógica para se manifestar nesta crise específica. Para garantir que pudesse lidar com uma ameaça de alto nível, ele fundiu o dispositivo com uma pedra mágica de um ogro de cristal. Embora não tenha certeza se uma ferramenta doméstica pode parar um monstro, o jovem aposta tudo em sua habilidade e corre em direção à explosão de energia do dragão. Ele aponta o bocal para frente e libera uma enorme onda de espuma branca pressurizada. Este spray colide de frente com as chamas, criando uma onda de choque que engole completamente o hálito do dragão. Melissa fica chocada ao ver um ataque épico de morte instantânea, neutralizado por um dispositivo tão bizarro. Enquanto seu companheiro olha com admiração, Alan casualmente joga o extintor de lado e explica que não é uma arma, mas simplesmente uma ferramenta para o propósito pretendido. Agora que o perigo imediato passou, nosso protagonista pega novamente a pesada metralhadora Gatling recarregada e declara que é hora de um contra-ataque. Ele puxa o gatilho, liberando uma rápida saraivada de balas que faz com que a saúde do dragão caia rapidamente. Vendo que a estratégia está funcionando, Melissa corre para se juntar a ele. Ele grita para ela ignorar os monstros menores para que eles possam concentrar todo o seu poder no chefe. Melissa coordena sua magia com seus tiros, fazendo com que a barra de saúde do dragão de cristal chegue a zero e a fera se quebre em partículas. Uma notificação do sistema confirma que o dragão foi morto, recompensando nosso garoto com um salto para o nível 27 e Melissa para o nível 51. Conforme a arena fica em silêncio, Melissa percebe que Alan parece notavelmente imperturbável, apesar do perigo que acabaram de passar. O jovem descarta o comentário afirmando que vencer é a única coisa que importa antes de pegar uma nova pedra mágica do chão. Quando Melissa pergunta sobre o orbe do dragão de Jade, ele aponta para um baú de pedra que apareceu depois que o chefe morreu. Ele explica a mecânica das recompensas da masmorra e observa Melissa abrir o baú para encontrar um artefato vermelho pulsante em forma de coração. No momento em que o feiticeiro busca o prêmio, o comportamento de Alan muda. Ele saca uma arma e aponta diretamente para a cabeça dela com uma expressão sombria. Ele avisa que assim que ela pegar o orbe, a masmorra os transportará automaticamente para fora. E ele não esqueceu o acordo que fizeram. Ele exige saber quem enviou os assassinos atrás dele antes de partirem. Melissa suspira e pede que ele guarde a arma, prometendo cumprir sua parte no trato. Depois que Alan abaixa a arma, ela revela uma verdade frustrante. Na verdade, ela não conhece a pessoa específica por trás do golpe. Isso faz com que Alan levante sua arma novamente com raiva, mas Melissa rapidamente esclarece que identificou a organização envolvida. Alan exala e ouve Melissa revelar que os culpados pertencem à guilda de aventureiros. Esta notícia deixa nosso herói em choque genuíno, pois o objetivo principal da guilda é derrotar o Rei Demônio. Melissa explica que, como Alan é forte demais para seu nível, ele é uma ameaça ao status quo. Se o Rei Demônio for derrotado, o mundo se tornará pacífico e a guilda acabará sendo dissolvida. Devido a isso, certos membros estão assassinando aventureiros talentosos para proteger seus próprios empregos e influência. Nosso garoto percebe que isso corresponde ao que o assassino no deserto lhe disse sobre figurões não valorizarem sua força. Melissa explica ainda que existe uma facção específica dentro da guilda conhecida como facção remanescente do Rei Demônio. Esses indivíduos não querem que a guerra acabe, embora não estejam necessariamente trabalhando com o exército demoníaco. Ela admite que o líder da facção é desconhecido, já que seus membros não são apenas executivos da guilda. O grupo poderia incluir qualquer um, desde comerciantes de armas até proprietários de tavernas que lucram com a existência contínua de aventureiros. Alan acha frustrante o alcance da conspiração, mas permanece determinado. Ele diz a Melissa que não permitirá que ninguém interfira em seu objetivo de atingir o nível máximo. Ele então pergunta a ela como outros possíveis alvos estão lidando com essas tentativas de assassinato, levando Melissa a defender desajeitadamente seu próprio status como uma aventureira promissora antes de se preparar para explicar suas medidas defensivas. Mais tarde, uma onda de energia mágica envolve todos os aventureiros dentro do Sky Castle, teletransportando-os à força de volta ao solo. Esse deslocamento repentino deixa a multidão em estado de total confusão ao perceberem que alguém conquistou a masmorra com sucesso. O choque deles se transforma em descrença quando um quadro de anúncios se materializa no céu claro, declarando publicamente que o grupo de Alan e Melissa derrotou o chefe. Embora o nome Melissa seja instantaneamente reconhecido como pertencente a um feiticeiro de primeira linha, os espectadores ficam perplexos com a presença de um segundo nome, pois acham difícil acreditar que uma dupla possa limpar uma área projetada para grandes grupos de alto nível.
Felizmente, a dupla aparece na frente da multidão. Enquanto caminham em direção à cidade próxima, Melissa questiona como Alan pretende descer de tal altura, já que não atende aos requisitos de nível para o ritual oficial de teletransporte. Ele permanece imperturbável, sugerindo que simplesmente criará um paraquedas para lidar com a queda. Antes que possam partir, eles são cercados por uma multidão de aventureiros de alto nível que se reuniram para celebrar a conclusão. Esses veteranos ficam surpresos ao ver que uma equipe de 2 pessoas conseguiu chegar aos andares superiores e rapidamente coroaram Melissa como uma celebridade. Melissa inicialmente tenta aproveitar a glória, mas logo aponta diretamente para Alan para explicar que foi ele quem realmente carregou o time. No entanto, quando a multidão vê seu status e percebe que ele é apenas um artesão de nível 27, eles reagem com zombaria e ceticismo. Eles veem a classe de artesão como um trabalho inútil e acham impossível que um novato de baixo nível possa contribuir para tal feito. Vendo todos esses olhares de alto escalão sobre ele, Alan percebe que essa é uma oportunidade perfeita para promover suas armas, mas ele rapidamente decide não fazê-lo. Como se destacar demais atrairia mais atenção indesejada dos remanescentes do Rei Demônio e tornaria seu nivelamento mais difícil, ele opta por minimizar seu envolvimento. Ele conta à multidão uma mentira calculada, alegando que Melissa derrotou o dragão sozinha enquanto ele estava lá apenas para lidar com pequenos truques. Melissa fica surpresa com essa humildade repentina, mas finalmente percebe que ele está deliberadamente dando a ela o crédito de se proteger. Ela aceita os elogios da multidão, embora se sinta perturbada ao perceber que na verdade estava apenas acompanhando o passeio. Assim que chegam à capital real, os dois se preparam para se separar. Melissa pretende ir até a guilda para trocar pedras mágicas, mas Alan decide ir direto para uma pousada. Ele planeja manter suas pedras como matéria-prima para sua próxima série de invenções. A despedida deles é um tanto brusca, o que ofende o orgulho de Melissa. Ela admite que acha injusto ter recebido o item que queria, e apenas dar a Alan informações vagas sobre seus inimigos. Como ela odeia sentir que lhe deve um favor, ela promete usar suas conexões para investigar os restos do Rei Demônio o mais detalhadamente possível. Ela o avisa para ficar seguro e expressa o desejo de caçar juntos novamente, prometendo, brincando, carregá-lo na próxima vez. Nosso herói sai para a luz do sol, enquanto Melissa o observa refletindo sobre o fato de que até ela acha difícil acreditar que foi carregada por um artesão de nível 27. Infelizmente, a paz da capital dura pouco. Os instintos aguçados de Melissa, de repente, detectam uma onda de sede de sangue vindo das sombras. Um assassino mascarado escondido em um telhado puxa um arco e dispara uma flecha apontada diretamente para as costas de Alan. Melissa grita um aviso no momento em que o projétil atravessa a rua movimentada. Como nosso cara passou a vida aprimorando seus reflexos, ele realiza uma esquiva rápida e calculada. O assassino fica surpreso com essa demonstração de agilidade e rapidamente desaparece nos telhados antes que Melissa possa persegui-lo. Esta situação deixa claro que a facção sombria da guilda está ficando desesperada o suficiente para atacar dentro das muralhas da cidade. Alan percebe que nesse ritmo ele não conseguirá andar por aí ou caçar sem ser constantemente assediado. Essa constatação o força a reconsiderar um método mencionado por Melissa para lidar com ameaças persistentes. Embora inicialmente ache a ideia de pagar pela proteção cara e irritante, ele reconhece que precisa de uma solução mais permanente. Ele diz a Melissa que cuidará das coisas do seu jeito, mas reconhece que agora eles são oficialmente membros do partido. Enquanto continua sozinho pelas ruas, Alan reflete sobre sua vida passada. No jogo original, ele era um jogador solitário que via os companheiros como um peso morto que diminuía sua eficiência. Porém, após suas experiências com Emma e agora com Melissa, ele começa a pensar que ter aliados pode não ser tão ruim assim. Ele rapidamente deixa o pensamento de lado, já que seu foco principal continua sendo os assassinos. Na manhã seguinte, sua busca por uma solução o leva a uma grande entrada sob uma bandeira vermelha e dourada. Apesar de sua preferência por jogar sozinho, a interferência dos remanescentes do Rei Demônio finalmente o levou a procurar o único lugar que ele nunca pensou que visitaria, a Associação do Clã. A história volta a um dia atrás, especificamente aos momentos imediatamente após a derrota do Dragão de Cristal dentro do Castelo do Céu. Parada no corredor, Melissa traz à tona a necessidade urgente de contramedidas contra os assassinos que visam Allen. Ela sugere que a maneira mais eficiente de lhe garantir proteção é ingressar em um clã de aventureiros. Embora nosso garoto já esteja familiarizado com o que são clãs, ele questiona como se juntar a um rebanho de jogadores realmente ajudaria a deter os assassinos profissionais. Melissa explica usando a lógica do reino animal, observando que há segurança nos números, pois os predadores têm menos probabilidade de atacar um grupo grande. Ela recomenda uma organização de alto escalão e grande escala, uma vez que os principais clãs normalmente têm fortes laços com pessoas influentes. Isso chama a atenção antes de chamar a atenção do menino quando ele se lembra dos executivos da guilda mencionando seus clãs preferidos durante sua reunião anterior.
Como ingressar em um grupo lhe permitiria garantir sua segurança e reunir informações sobre seus inimigos, ele decide seguir o conselho dela. Nos dias atuais, Alan chega ao movimentado salão da Associação do Clã. Ao olhar os vários stands, ele se pergunta como encontrar um grupo que atenda às suas necessidades específicas. Sua presença não passa despercebida quando os espectadores próximos começam a sussurrar sobre sua reputação. Mesmo estando apenas no nível 27, ele se tornou famoso entre o público em geral por quebrar o recorde da Wolf Mine e limpar o Castelo do Céu com Melissa. Nosso herói ignora a atenção e se concentra nos diferentes balcões de recepção. Ele observa que cada clã possui um tipo específico como conquista para limpar masmorras ou outras focadas em defesa, social, subjugação e coleta. Existem também tipos gerais que lidam com um pouco de tudo. Embora a conquista e a subjugação pareçam ser as mais populares, Alan permanece indiferente ao que os outros preferem. Sua busca é interrompida quando um homem de cabelo espetado chamado Max se aproxima e se identifica como o líder dos Gazieles, um clã de conquista de nível B, e pede ao jovem artesão que lhes empreste sua força. Antes que Alan possa responder, um homem loiro de um clã geral chamado Tigers interrompe, argumentando que um grupo versátil ofereceria uma experiência melhor. Os dois líderes rapidamente se transformam em uma discussão acalorada sobre quem irá recrutá-lo. Este espetáculo atrai uma multidão de recrutadores que começam a se empurrar para se aproximarem do suposto gênio. Embora alguns espectadores sejam céticos quanto ao seu baixo nível, outros acreditam que ele deve possuir um segredo poderoso. Uma mulher ruiva até tenta seduzi-lo com experiências atraentes, enquanto outras se gabam de seus altos cargos ou de seu grande número de membros. O caos força Allen a recuar e exigir silêncio. Ele agradece pelos convites, mas afirma com firmeza que só está interessado em ingressar em um clã de defesa de classificação ou superior. Este requisito específico choca a multidão, já que os clãs de defesa são conhecidos por sua natureza rígida. Nosso protagonista tem uma razão lógica para esta escolha, já que os grupos de defesa têm conexões diretas com funcionários do governo e senhores, o que os torna a fonte perfeita para coletar informações sobre a facção sombria. Além disso, ele planeja usar o disfarce de missões de defesa para distribuir suas armas modernas para várias cidades para uma experiência mais passiva. Ele alerta os recrutadores que, se não cumprirem essas condições, não terá interesse em negociar. A maioria dos recrutadores perde imediatamente o interesse e vai embora, deixando Alan preocupado com a possibilidade de ele ter sido muito exigente. Felizmente, um homem com armadura chamado Flynn se aproxima dele. Flynn revela que ele é o mestre do Guardião Sagrado, um clã de defesa de alto nível. Alan fica genuinamente impressionado quando vê que Flynn está no nível 378, uma altura raramente alcançada mesmo no jogo original. Flynn olha para ele sério e avisa que a disciplina deles é rígida e não oferece tratamento especial, relembrando o conselho de Melissa, de que uma adesão experimental seria uma boa maneira de testar o terreno e aumentar sua reputação. Allen concorda em aderir temporariamente. Flynn considera isso aceitável e envia um convite formal por meio da interface digital. Nosso menino aperta o botão aceitar, juntando-se oficialmente ao Guardião Sagrado. Flynn conduz seu novo recruta até a sede do clã, que é uma grande mansão branca localizada na capital. Uma vez dentro de um escritório silencioso, o líder começa a explicar as regras operacionais de um clã do tipo defesa. Ele confirma que seu principal dever é interceptar o exército do Rei Demônio em vários assentamentos. No entanto, Alan fica desapontado ao saber que eles operam estritamente em grupos de 3 pessoas compostos por membros com níveis semelhantes. Isso o frustra, pois estar vinculado a um grupo de jogadores de baixo nível retardaria significativamente seu progresso em direção ao limite de nível. Flynn explica ainda que as funções atuais de Alan serão limitadas a patrulhar a cidade até que seu nível aumente. Essa situação coloca Alan em uma situação difícil. Patrulhas simples não oferecem pontos de experiência, e andar pelas ruas o deixaria vulnerável aos mesmos assassinos que tentaram matá-lo no dia anterior. Ele percebe que não pode trabalhar nessas condições restritivas, mas simplesmente desistir não resolverá o problema da facção sombria. Ele conclui que deve participar de missões de defesa de alto nível para se manter seguro e continuar seu crescimento. Para resolver isso, Alan olha Flynn nos olhos e faz um pedido ousado para ignorar a fase de patrulha. Quando Flynn insiste em seguir as regras, o jovem artesão propõe uma forma de provar a sua força. Ele desafia o mestre de alto nível para um duelo, afirmando que se ele vencer, deverá receber uma exceção especial às regras. Flynn olha para ele com uma expressão calma e um pouco divertida, admitindo que admira o entusiasmo, mas acaba recusando o desafio. Como não há nenhum benefício nisso para ele, o mestre sugere que Alan simplesmente participe das atividades normais do clã por uma semana antes de revisitar a conversa.
Alan fecha os olhos em sinal de resignação, decidindo que mais discussões são inúteis. Ele concorda com os termos, mas lembra a si mesmo que, como se trata apenas de uma adesão experimental, ele está preparado para sair se o acordo não for adequado. A conversa é interrompida por uma batida na porta, sinalizando a chegada dos integrantes do grupo com quem Alan trabalhará. Flynn os apresenta como Naoki e Raina, uma dupla de lanceiros. Naoki é um aventureiro de nível 55 que cumprimenta imediatamente o recém-chegado com uma atitude confiante e enérgica, enquanto Hina é um aventureiro de nível 40 que oferece um sorriso caloroso. Nosso garoto é internamente cético em relação ao par, já que os membros do grupo geralmente compartilham níveis semelhantes, mas Flynn explica que esses dois são os membros de classificação mais baixa do clã de classificação A. Naoki olha mais de perto para Allen e questiona zombeteiramente se o novato ficará bem, notando que ele parece incrivelmente fraco. Hina tenta puxar o parceiro pela orelha para se desculpar pela grosseria, mas a tensão só aumenta quando os Lancers veem o status de Alan. Ao perceber que é apenas um artesão de nível 27, Naoki considera a profissão um trabalho terrível. Felizmente, Hina reconhece o nome e pergunta se ele é o mesmo Alan que limpou o castelo Crystal Sky com Melissa no dia anterior. Naoki fica surpreso com a afirmação, mas Flynn simplesmente ri e admite que o feito é bastante impressionante. Quando nosso herói pergunta se o mestre também desconhecia sua identidade, Flynn explica que ele apenas teve um vislumbre da comoção na associação do clã e decidiu recrutá-lo com base na atenção que estava recebendo. Hina está entusiasmada com a perspectiva de fazer parceria com alguém famoso, mas Naoki permanece na defensiva. Ele tenta minimizar a conquista, sugerindo que Alan simplesmente sugou o status de celebridade de Melissa. Flynn incentiva o trio a sair para uma caçada imediatamente para que eles possam controlar as habilidades um do outro. Naoki esbarra em Alan e arrogantemente diz ao novato que agora é sua única chance de admitir que é fraco. Nosso protagonista acha a postura constante irritante e decide que o caminho mais rápido para superar a situação é simplesmente bajular o idoso. Ele levanta as mãos em um gesto submisso e mente, alegando que Melissa dominou totalmente a masmorra enquanto ele não fez nada. Isso satisfaz o ego de Naoki, e ele diz em voz alta ao Júnior para não se preocupar antes de liderar o grupo. Ao saírem, Flynn os observa com um olhar pensativo. Ele sabe que Alan está mentindo, pois é fisicamente impossível para um jogador de nível 27 chegar ao Castelo do Céu sem um método único. Ele conclui que um aventureiro que faz o impossível acontecer é muito mais do que uma mera sanguessuga. O grupo chega à Floresta de Trance, área recomendada para jogadores de nível 35. Alan observa para si mesmo que geralmente evitava esse lugar no jogo original, pois os pontos de experiência eram ruins para o esforço necessário. Hina explica que a floresta está cheia de monstros chamados Trants que imitam árvores comuns, tornando-os impossíveis de serem detectados sem habilidades de detecção. Quando nosso garoto se oferece para criar alguns itens de detecção para ajudar, Naoki diz a ele para não subestimá-los. No entanto, os instintos aguçados de Alan permitem-lhe sentir uma ameaça antes dos veteranos. Ele os avisa para prestarem atenção à esquerda no momento em que Trent, nível 35, emerge com olhos vermelhos brilhantes. O grupo evita o ataque inicial e os dois lanceiros coordenam rapidamente seus movimentos. Alan os observa trabalhar, observando como os aventureiros típicos lutam por meio de trabalho em equipe e técnicas de lança. Naoki sorri e pergunta o que o novato acha de sua habilidade, e Alan responde de forma neutra que não é ruim. Esse elogio morno enfurece Naoki, mas Hina diz a ele para se concentrar enquanto eles acabam com o primeiro monstro. De repente, mais 3 Trents emergem das sombras e os cercam. Naoki decide que este é o momento perfeito para o novato provar seu valor, prometendo apoiá-lo se as coisas derem errado. Alan acha a oferta tranquilizadora e se prepara para agir. A energia azul aparece ao redor de sua palma, enquanto ele ativa sua habilidade artesanal. Em um instante, uma metralhadora preta se materializa em suas mãos, deixando seus parceiros em estado de choque total. Alan raciocina que, embora ele pudesse criar uma mira térmica para identificar os inimigos ocultos, é muito mais rápido simplesmente destruir toda a área. Ele puxa o gatilho e a floresta se enche de chamas de tiros. O grande volume da barragem nivela as árvores e vaporiza os monstros instantaneamente. Enquanto a poeira baixa, Alan se levanta com sua arma fumegante e diz calmamente ao seu superior que conseguiu lidar com a situação. Hina está pasma com a destruição, enquanto Naoki está pálido de terror, embora ainda tente agir com firmeza, chamando-o de um trabalho decente para um iniciante. A vitória é interrompida quando Alan sente outra pessoa na escuridão. Um homem emerge das árvores com um sorriso maníaco. É Lucas, o valentão da masmorra anterior, e ele deixa claro que finalmente localizou Alan para um confronto. Nosso protagonista simplesmente olha para seu antigo rival com uma expressão completamente desinteressada. Quando Alan pergunta honestamente quem ele é, Lucas começa a tremer de raiva, gritando a plenos pulmões. Ele está desesperado por reconhecimento, lembrando ao grupo que Alan o envergonhou na Wolf Mine.
Nosso protagonista permanece calmo, questionando logicamente como quebrar um recorde pode ser constrangedor para outra pessoa. Essa atitude desdenhosa faz com que Naoki e Hina assistam do lado de fora, sentindo-se incomodados com o comportamento assustador do homem. Para provar sua superioridade, Lucas exibe uma caixa de status mostrando que ele atingiu o nível 73. Alan observa isso e percebe que Lucas subiu de nível 8 vezes em apenas uma semana. Ele observa que, pelos padrões deste mundo, esse crescimento é incrivelmente eficiente. Lucas afirma que esse esforço foi inteiramente com o propósito de derrotá-lo, mas nosso herói acha inútil a ideia de uma luta. Ele ressalta que eles não estão em uma masmorra instantânea, então não há como competir em tempos claros. Isso força Lucas a desembainhar uma espada, exigindo um duelo cara a cara imediatamente. Quando Alan pergunta sobre seus companheiros anteriores, Lucas ri e explica que abandonou aqueles uniformes inúteis para se concentrar em sua vingança. Naoki e Hina acham esse comportamento sujo e injusto, mas Lucas os fecha com um olhar vermelho aterrorizante que os faz recuar de medo. Nosso protagonista decide aceitar o desafio mesmo acreditando que um duelo lhe dá muita vantagem. Ele materializa uma arma, mas Lucas reage com uma risada histérica. Depois de ameaçar pessoas na mina do lobo em busca de informações, Lucas acredita conhecer o segredo da arma. Ele afirma que as armas só funcionam em monstros e são inúteis contra humanos. Ele até sugere zombeteiramente que Alan deveria criar uma espada se quiser uma chance real. Sem hesitar, nosso herói puxa o gatilho. A bala atinge o topo da orelha de Lucas, fazendo com que o sangue respingue e deixando o valentão em estado de choque agonizante. Alan fica de pé sobre seu oponente, apontando o barril fumegante para ele, enquanto explica que a inteligência do homem está completamente desatualizada. Para a sorte de Lucas, o tiro foi apenas um arranhão, mas o terror do momento faz com que ele desmaie e agarre a cabeça. Alan fica ao lado dele, prometendo que o próximo tiro será direto se ele não sair. Essa ameaça funciona perfeitamente e o agressor se levanta, fugindo para a floresta enquanto grita um aviso desesperado de despedida. À medida que a arma se dissolve em energia azul, Naoki fica sem acreditar que um nível 27 poderia facilmente superar um nível 73. Enquanto isso, Reina observa Allen com olhos brilhantes e um rubor profundo, achando-o incrivelmente legal. Essa mudança em sua atenção deixa Naoki chocado e com ciúmes. O grupo finalmente começa a se aprofundar na floresta para encontrar o Treant King. Hina pula ao lado de Alan, elogiando-o por ser tão confiável e provando que os artesãos podem ser fortes dependendo do usuário. Alan observa que o trabalho tem muitas peculiaridades, mas se adapta perfeitamente à sua personalidade. Quando ele pergunta a Hina por que ela escolheu ser lancer, ela começa a ficar inquieta e corar. Essa interação faz com que Naoki sude ciúme, temendo que o recém-chegado roube seu amigo de infância. Para evitar mais laços, Naoki se lança entre eles e exige que Hina se concentre nos arredores. Ele então agarra Alan e o leva até as árvores para uma reunião privada, deixando Hina confusa sentada no chão. Quando ficam sozinhos, Naoki revela que a reunião estratégica foi apenas uma desculpa. De repente, ele cai de joelhos e inclina a cabeça no chão, implorando a Alan para ficar longe de Hina. Ele confessa que tem profundos sentimentos românticos por ela e que o desempenho impressionante de Alan está dificultando que ele se destaque. Nosso menino solta um longo suspiro de exaustão, achando o drama uma grande dor. Como não tem interesse em romance, ele decide que é mais eficiente ajudar os dois a se reunirem rapidamente para que ele possa voltar à rotina. Ele propõe um plano onde fingirá estar lutando durante a próxima luta contra o chefe, permitindo que Naoki intervenha e salve o dia. Naoki fica radiante com a oferta e tenta abraçar Alan, que rapidamente o afasta. Ao chegar a uma clareira, o grupo se depara com Treant King, um chefe com 3 olhos e barba de musgo. Hina fica preocupada, mas Alan manda os dois ficarem para trás. Ele ativa sua habilidade artesanal para materializar um rifle de assalto, ajustando propositalmente o poder de ataque para um mísero nível 5. Ele pensa consigo mesmo que, embora não seja 0, deveria ser fraco o suficiente para vender o ato. Naoki e Hina ficam impressionados com a nova arma, mas quando Alan começa a atirar, as balas não causam danos visíveis. Ele faz uma atuação dramática de pânico, agindo como se as configurações estivessem quebradas e ele estivesse prestes a ser derrotado. Vendo sua abertura, Naoki ruge e passa por ele com uma expressão heróica. Ele diz a Hina para assistir sua exibição e desfere uma série de golpes de lança que cortam a madeira do monstro. Hina fica genuinamente surpresa e cora com sua habilidade, enquanto Alan observa com um olhar inexpressivo e entediado. Ele acha que vai levar algum tempo, mas Naoki deve conseguir terminar.
Infelizmente, Naoki fica confiante demais e começa a insultar o chefe. O tiro sai pela culatra quando ele cai em uma raiz e o chão racha abaixo dele. O Rei de Trento bate com seu enorme braço de madeira, prendendo Naoki de bruços no chão. Nosso herói observa com um olhar desapontado, percebendo que seu parceiro falhou mesmo com a ajuda. O monstro ruge de raiva e levanta o outro braço para esmagar o aterrorizado Naoki, que só consegue gritar por sua vida. Como seu parceiro está completamente indefeso, Hina só consegue assistir a cena tremendo de terror total. Alan observa a luta e decide que já viu o suficiente. Ele acha a exibição difícil de testemunhar, então ativa sua habilidade artesanal com um olhar sério. A energia o envolve enquanto ele materializa um grande lançador de foguetes preto. Uma enorme explosão de fogo segue imediatamente consumindo o Rei Trant e iluminando a floresta escura em uma explosão repentina de fogo. Esta destruição avassaladora deixa Naoki e Hina em estado de choque absoluto. Conforme a fumaça se dissipa, o chefe desaparece, deixando para trás apenas uma pedra mágica verde. Nosso garoto se aproxima de Naoki, que está tossindo, e verifica seu próprio status, notando que a vitória o empurrou para o nível 28. Ele pergunta se seu parceiro consegue ficar de pé, fazendo Naoki gritar seu nome surpreso. Hina corre em direção a Alan e agarra seu braço com olhos brilhantes, desesperada para saber como um nível 28 poderia matar instantaneamente um chefe tão poderoso. Essa intimidade repentina enfurece Naoki, que se levanta abruptamente e treme de raiva. Ele tenta salvar a aparência alegando que tinha a situação sob controle e diz aos outros para não se intrometerem. Alan simplesmente encolhe os ombros e oferece um pedido de desculpas casual para encerrar a discussão. No entanto, Hina ataca Naoki com raiva, chamando-o de idiota, e idiota por ser tão rude com a pessoa que acabou de salvar sua vida. Os jovens lanceiros continuam a brigar até que Hina se volta para Alan com um olhar preocupado e de desculpas. Embora nosso garoto ache a gritaria um pouco extrema, ele entende que Naoki é apenas um cara sem noção tentando parecer legal na frente da garota que ele gosta. Para acalmar as coisas, Alan diz a Hina que a vitória na verdade pertence a Naoki. Ele mente e afirma que só desferiu o golpe final, pois o veterano já havia encurralado o monstro. Isso faz com que Naoki salte com um sorriso heróico, sentindo-se instantaneamente aliviado e justificado. Apesar da tentativa de aumentar a reputação de Naoki, o tiro sai pela culatra. Hina abraça Alan com força, achando-o incrivelmente humilde e maduro por dar o crédito. Ela fica tão apaixonada que o convida para jantar sozinho, fazendo com que o espírito de Naoki deixe seu corpo comicamente em estado de derrota. Nosso herói acha que o drama romântico é uma grande dor quando eles finalmente voltam para a cidade. O grupo faz a transição para a sede do clã Guardião Sagrado para relatar seu progresso a Flynn. Hina explica energicamente como Alan derrotou o chefe e perseguiu um valentão de nível 73. Isso chama a atenção de Flynn, e ele revela que a guilda tem um arquivo sobre o espadachim chamado Lucas, devido ao seu histórico de causar problemas. O mestre aconselha Alan a usar o nome do clã como um impedimento no futuro, o que faz nosso garoto perceber o verdadeiro poder e influência de uma organização de primeira linha. Flynn nos parabeniza pelo sucesso da missão, mas quando Hina sugere uma festa de boas-vindas para Alan, o mestre recusa devido à sua carga de trabalho. Isso leva Hina a insistir em levar Alan para jantar sozinha, para horror de Naoki. Antes de partirem, Flynn nos interrompe com uma expressão séria para anunciar um pedido especial que chegou para o dia seguinte. Ele revela que um cliente nomeou Alan especificamente para uma missão. Hina fica impressionada com o reconhecimento instantâneo, mas Flynn esclarece que este não é um trabalho padrão de defesa. O solicitante é Lord Olivia, da cidade de Biendale, na linha de frente, e ela quer que Alan distribua suas armas exclusivas, que Hina identifica como revólveres, para os residentes. Flynn admite que nunca ouviu falar dessa tecnologia. Embora a missão pareça incomum, Alan aceita imediatamente. Ele vê a chance de distribuir armas como uma grande oportunidade, pois lhe permitirá ganhar enormes quantidades de experiência passiva nas batalhas futuras dos residentes. Ele confirma oficialmente sua participação no clã, mas um pensamento repentino o deixa desconfiado. Ele percebe que é incrivelmente estranho para um Lorde em uma cidade distante da linha de frente saber sobre um membro do teste de nível 28 que acabou de ingressar. Ele pergunta a Flynn como o cliente poderia saber sua localização. Flynn descarta a preocupação, sugerindo que o senhor provavelmente verificou a lista de membros em tempo real. Ele diz a Alan para perguntar ao próprio Sr. Olivia se ele está realmente curioso. Os dois homens trocam olhares em um momento tenso de suspeita mútua. Nosso herói observa que o fluxo de informações sobre seus movimentos está viajando incrivelmente rápido para alguém de sua posição. Embora concorde em terminar a missão com perfeição, ele não consegue se livrar da sensação de que algo está errado. Enquanto o trio caminha pela capital ao pôr do sol, Alan reflete sobre o momento da indicação. Ele começa a se perguntar se o próprio Flynn pode ser um membro secreto da facção das sombras que trabalha para interferir em seu progresso. A história continua na cidade murada de Biendale, que serve de cenário para a próxima etapa da viagem.
Alan e equipe são teletransportados para uma passarela de pedra, onde os dois companheiros reagem com entusiasmo à sua chegada. Ao chegarem perto das ameias, o grupo decide entrar imediatamente para iniciar sua missão. Porém, assim que entram nas ruas largas, nosso menino percebe uma preocupante falta de tráfego de pedestres e percebe que todas as lojas estão fechadas. Essa sensação de desconforto aumenta quando ele vê vários soldados blindados caídos contra as paredes em estado de exaustão total. A gravidade da situação fica clara quando um soldado em um muro alto grita de repente um alerta frenético para o grupo olhar para trás. Um enorme lagarto gigante de nível 55 rasteja pelo chão, chocando Hina, já que um monstro de classe chefe conseguiu se infiltrar nas ruas da cidade. Enquanto a criatura avança com mandíbulas estalantes, Alan salta alto para evitar o ataque. Enquanto suspenso no ar, ele ativa sua habilidade artesanal, fazendo com que a energia apareça ao seu redor. Um lançador de foguetes preto se materializa em suas mãos, e ele calmamente observa que atacar alguém no momento em que ele se teletransporta é uma grave violação de etiqueta. Nosso herói puxa o gatilho ainda em voo, desencadeando um enorme fogo que atinge o lagarto diretamente e provoca uma explosão colossal. Ele cai graciosamente sobre um joelho enquanto o monstro é derrotado com um único golpe, deixando os soldados próximos e seus companheiros totalmente descrentes do poder da arma. Embora Hina esteja impressionada com sua habilidade, a celebração é interrompida quando um bando de pássaros de nível 40, conhecidos como Mudgas, avança através da fumaça como reforços. Antes que Alan tenha que atirar novamente, um homem montado em um cavalo entra em cena balançando uma alabarda. Este homem corta os pássaros com um único golpe, espalhando sangue pela área. O cavaleiro para na frente do grupo e se identifica como Gordo, capitão da guarda real. Ele explica que recebeu ordens de Lady Olivia para receber a festa de Alan. Enquanto nosso protagonista percebe que o status do capitão está oculto, ele segue o gesto do homem em direção a uma carruagem ornamentada. Naoki e Hina estão maravilhados com a hospitalidade luxuosa, presumindo que ela reflete as altas expectativas depositadas em seu amigo. Gordo confirma este sentimento, explicando que as finanças da cidade estão à beira do colapso devido à guerra prolongada. Ele revela que Lady Olivia está depositando suas esperanças nas armas modernas que Alan pode criar para quebrar o impasse atual. Enquanto nosso garoto caminha em direção à carruagem, ele resolve atender a essas expectativas, enquanto se pergunta em particular onde a facção sombria que o visa pode estar à espreita. A cena muda para a sede da Guilda dos Aventureiros, onde está sentado um executivo de alto escalão chamado Zined. Ele está revisando um arquivo contendo uma fotografia dos 5 assassinos mortos, acompanhada de relatórios detalhando como Alan os contra-atacou e derrotou no deserto. Os documentos também confirmam que o alvo se juntou ao clã dos Guardiões Sagrados e está atualmente sendo rastreado a caminho de Biendael. Zined olha para cima com um olhar severo, notando que Biendael infelizmente está muito longe para ser alcançado pela vigilância. Ele reconhece que Alan é a única pessoa capaz de criar a arma desconhecida conhecida como revólver, e decide que deve agir imediatamente antes que o jovem artesão se torne um obstáculo permanente. As portas do escritório se abrem para entrar um homem de terno amarelo, seguido por uma garota de macacão azul. Zainid cumprimenta o recém-chegado como Hiroshi, o artesão número 1 do reino que possui um nível impressionante de 175. Embora Hiroshi seja uma lenda, Zainid inicialmente fica cético em relação à garota, pois ela não é o lendário ferreiro Benjamin que ele esperava. A garota ruiva, Annette, se apresenta com confiança como filha de Benjamin e ferreira de nível 13. Ela afirma que seu conhecimento combina perfeitamente com o de seu pai, e como Benjamin atesta ela, Zainid concorda em iniciar o briefing. Zionid coloca um AK-47 na mesa, ordenando que a dupla analise sua estrutura. Ao se inclinarem, Annette fica impressionada com a forma estranha, enquanto Hiroshi admite que o objeto físico é muito mais complexo do que a filmagem que ele viu. O mestre artesão pega o rifle para examinar sua mecânica, observando sua capacidade de 30 tiros e o fato de que ele fica desativado por alguns segundos durante sua recarga automática. Comparando-o a uma besta, Hiroshi puxa o gatilho e dispara uma série de tiros rápidos que destroem completamente um boneco de treinamento. Ele ri de alegria com a incrível cadência de tiro, mas tanto ele quanto Annette presumem que o criador deve estar em um nível impossivelmente alto para manifestar tal coisa. Zenith mantém uma expressão fria e quebra suas suposições ao revelar que o nível de Alan era de apenas 15 quando ele criou a arma. Esta notícia deixa Hiroshi e Annette em choque total, pois acham difícil acreditar que um novato possa alcançar tais resultados. Zanid insiste que é um fato e os encomenda para criar uma duplicata, explicando que mesmo uma versão inferior seria útil desde que entendessem a estrutura. Como o poder básico de uma arma fabricada é influenciado pelo nível do criador, Annette percebe que se Hiroshi fizer uma cópia, o poder de ataque será 10 vezes maior que o original de Alan.
Hiroshi abre um sorriso sinistro, achando que o esforço valeu a pena. Com a análise em andamentos, a Enid revela seu plano final para organizar um exército de artesãos dedicado para produzir essas armas, enquanto declara friamente que simplesmente mandará matar Alan. Dentro da mansão gótica de pedra da cidade da linha de frente, Alan e seus companheiros são conduzidos a uma grande sala de audiências para se encontrarem com a autoridade local. Uma mulher chamada Olivia está sentada no trono. Ela se apresenta como o Sr. de Biandale e dá as boas-vindas ao grupo por viajar tão longe para ajudá-la. Enquanto Hina está visivelmente nervosa e sussurra para nosso protagonista sobre o uso de linguagem formal, Alan mantém sua atitude casual habitual. Felizmente, o senhor é generoso e simplesmente ri de sua falta de etiqueta, permitindo que o jovem artesão vá direto ao assunto. Ele pergunta por onde deveria começar o processo de distribuição, mas Olivia faz uma pausa para solicitar uma demonstração primeiro. Ela explica que, como líder deste território, ela precisa verificar a segurança e o desempenho desses estranhos dispositivos antes de serem entregues ao seu povo. Entendido, Alan levanta a mão e permite que Mana apareça, manifestando um rifle de assalto moderno em um instante. A visão deixa Olivia e seus guardas maravilhados. Nosso herói se adianta para explicar que, embora existam vários tipos de armas de fogo, a operação básica é simples. Para demonstrar a facilidade de uso, ele de repente aponta o rifle para Naoki e puxa o gatilho, crivando seu companheiro de equipe com balas. Embora Naoki caia para trás em pânico e grite de raiva, Alan permanece perfeitamente composto. Ele explica que propositalmente colocou uma restrição na arma para que ela não causasse dano aos humanos, observando com um humor seco que Naoki era um alvo simplesmente muito fácil de deixar passar. Olivia está maravilhosamente impressionada com a exibição. Percebendo que essas armas permitem que até mesmo os residentes comuns lutem com risco mínimo, ela imagina seu povo atirando do topo das muralhas da cidade, o que aliviaria significativamente o fardo de seus soldados exaustos. No entanto, Hina está preocupada com o motivo pelo qual o senhor está envolvendo os civis, pois ela presume que os clãs de defesa profissionais deveriam ser suficientes. A expressão de Olivia fica solene enquanto ela explica a dura realidade da situação deles. Como o exército do Lorde Demônio ataca várias vezes por mês, a cidade deve manter um estado permanente de prontidão. Os custos de manutenção para a contratação de vários clãs de defesa são enormes, e, apesar dos subsídios governamentais, as finanças da cidade estão completamente sobrecarregadas. Alan esclarece para Hina confusa que a cidade está essencialmente ficando sem dinheiro, tornando a reconstrução da economia uma questão premente e urgente. Hina fica impressionada com o vocabulário do nosso menino, o que a faz corar enquanto Naoki resmunga de ciúmes. Alan interrompe a conversa, observando que ele só pode fabricar 99 armas por vez e deseja maximizar sua eficiência. Olivia os direciona para um ponto de distribuição na praça central e recebe o rifle que Alan usou na demonstração como presente pessoal. Enquanto o grupo é conduzido por um guarda, Olivia e seu capitão gordo ficam para trás para discutir a situação. Eles acham impossível acreditar que um nível 28 possa produzir equipamentos com desempenho tão alto, levando-os a suspeitar que Alan tem um truque secreto. Olivia reflete sobre o recente interesse do executivo da guilda pelo garoto, observando que seu poder de ataque básico é inexplicavelmente alto para alguém sem nenhum equipamento ou acessório. Ela olha para fora com um olhar sério, perguntando-se se Alan poderia realmente ser o navio específico destinado a derrotar o Lorde Demônio. A cena muda para a praça central, onde os moradores estão ocupados reunindo-se em torno de caixotes de rifles pretos e lançadores de foguetes. Embora alguns estejam preocupados com sua capacidade de usar tecnologia tão avançada, as altas estatísticas do equipamento lhes dão uma sensação de esperança. Enquanto isso, o trio faz uma pausa em uma taverna local. Mesmo enquanto come pizza, a mão de Alan brilha com mana azul, enquanto ele continua a fabricar armas em segundo plano. Uma exibição de multitarefa que Naoki acha incrível. Hina se inclina para perguntar por que ele não usa nenhum acessório, apontando que seu poder de fogo aumentaria ainda mais se ele aumentasse suas estatísticas básicas. O status atual de Alan mostra um poder de ataque de apenas 56, o que faz Hina perceber que sua força já é tão alta que o equipamento parece desnecessário para ele. Naoki fica com ciúmes dessa indiferença, mas nosso herói os corrige. Ele explica que, embora não se importe com aumentos de ataque, na verdade ele está interessado em acessórios defensivos que anulam veneno, paralisia ou outras doenças de status. Ele lembra a si mesmo que, diferentemente do jogo, morrer aqui é permanente, então ele precisa priorizar equipamentos de sobrevivência logo. Este momento de reflexão é subitamente interrompido por um estrondo violento que sacode todo o edifício. Um soldado irrompe pela porta da taverna em estado de puro pânico, anunciando que o exército do Lorde Demônio lançou um novo ataque. Enquanto seus companheiros observam em estado de choque, Alan permanece calmo, pronto para ver suas armas serem postas à prova.
Fora das imponentes muralhas de Biendel, uma enorme horda inimiga se estende pelo vale. No alto das Ameias, Alan prepara uma multidão de residentes armados para a batalha, para a grande confusão de um grupo de aventureiros rival próximo. Uma mulher com chapéu de bruxa e um homem com colete marrom zombam da cena, presumindo que nosso garoto e seus companheiros sejam novatos de baixo nível. O jovem artesão ignora os insultos para se concentrar em treinar um residente para usar um lançador de foguetes, explicando a mecânica simples de mirar e disparar. Enquanto seus parceiros comemoram, o sorriso condescendente da bruxa desaparece quando ela percebe que eles são, na verdade, membros do clã de elite dos Guardiões Sagrados. Apesar disso, o grande homem permanece desdenhoso, rotulando Alan e seus amigos como meros alimentadores de uma grande organização. A bruxa continua sua avaliação e observa que o artesão de nível 28 é quem realmente a incomoda. Ela acha difícil acreditar que um jogador de baixo nível possa ser significativo. Enquanto isso, nosso protagonista examina um número impressionante de inimigos abaixo. Ele observa que os monstros estão em torno do nível 50, o que os torna uma ameaça formidável para uma defesa padrão. Felizmente, o capitão local com armadura prateada assume o comando e ordena que todos se preparem para ataques à distância. Enquanto os moradores alinham seus lançadores de foguetes, a bruxa e um arqueiro próximo preparam sua própria magia e flechas tradicionais. O capitão grita a plenos pulmões para dar o comando de tiro. Com Allen distribuindo armas de alta potência, a saraivada resultante cria uma série de enormes clarões de boca. Uma cadeia de explosões colossais rasga o exército adversário na base da muralha, vaporizando instantaneamente metade das forças inimigas. Enquanto a fumaça se espalha pelas ameias, Naoki e Hina tossem na névoa, atordoados pelo poder destrutivo. Essa enorme contagem de mortes aciona uma notificação de aumento de nível para nosso herói, empurrando-o do nível 28 para o 30. O capitão fica na beira da parede em estado de choque total, percebendo que metade do exército foi exterminado em um único momento. Um residente animado se aproxima de Allen para perguntar se eles podem usar as armas novamente, e nosso garoto ressalta que o equipamento já foi recarregado. Ele os encoraja a dar aos monstros outra amostra de seu poder. Os moradores disparam uma segunda vez, destruindo os inimigos restantes com facilidade. Eles comemoram o fato de não precisarem mais temer o remanescente do Rei Demônio, desde que possuam essas ferramentas. Os aventureiros rivais ficam sem palavras com a carnificina. O capitão cerra os dentes suando frio, reconhecendo que, embora soubesse que as armas eram fortes, seu poder de limpeza quando usado por um grupo está além de qualquer coisa que ele imaginasse. Nosso protagonista se volta para o capitão e observa que, embora as ondas iniciais tenham passado, alguns fugitivos ainda estão se aproximando. Ele pede novas ordens, o que leva o capitão a dizer aos residentes para recuarem para que os soldados profissionais possam lidar com os retardatários. Os arqueiros disparam uma saraivada de flechas, mas a bruxa e sua equipe sentam-se contra as muralhas, parecendo derrotados. Percebendo que não há mais trabalho para eles fazerem, o capitão levanta o punho e declara um triunfo histórico com 0 vítimas. Enquanto os habitantes da cidade se aglomeram em torno de Allen para agradecê-lo por encerrar a luta tão rapidamente, Hina percebe que Allen parece infeliz. Ele admite que realmente perdeu uma rara chance de subir de nível. Hina está confusa porque acabou de ganhar 2 níveis, mas explica que, dado o número de inimigos, ele deveria ter ganhado pelo menos 10 níveis se não fosse pelo limite de nível. Hina então se lembra do julgamento de iniciante na capital real. Como o sistema evita que aventureiros ultrapassem o nível 30 sem passar neste teste oficial, toda essa experiência potencial foi efetivamente desperdiçada. Nosso garoto olha para as pedras mágicas no campo de batalha, lamentando que uma oportunidade tão grande de experiência provavelmente não aconteça novamente em breve. Seus pensamentos são interrompidos quando Lord Olivia se aproxima e bate palmas para parabenizá-lo. Enquanto o homem grande do outro clã olha para o senhor, a bruxa o repreende por ser um idiota. Olivia fala com seu capitão, admitindo que ficou chocada ao descobrir que a batalha acabou antes mesmo de ela chegar para assistir. Ela percebe que as armas utilizadas pelos moradores são diferentes daquela que ela recebeu, e Alan esclarece que as especializou em danos de área de efeito para se adequar à situação defensiva. Olivia fica muito satisfeita e faz um anúncio ousado. Como os residentes agora podem se defender, ela está rescindindo os contratos de todos os outros clãs de defesa, exceto o Guardião Sagrado. Além disso, ela decide triplicar os honorários do Guardião Sagrado como pagamento pelo uso das armas. Isso faz com que Hina e Naoki comemorem, mas o grande homem do clã rival implora que ela reconsidere, alegando que seu pequeno grupo não sobreviverá sem trabalho. Olivia olha para ele com uma aura sombria e ameaçadora e pergunta friamente se a sobrevivência dele tem algo a ver com sua cidade. Ela explica que, como os altos custos de manutenção estão esgotando a cidade, é natural cortar laços com grupos desnecessários. Os residentes participam, gritando com os aventureiros que partem e chamando-os de ladrões de impostos inúteis. O homem grande parece envergonhado, embora Olivia ofereça um pequeno pedido de desculpas, cobrindo os custos de teletransporte. À medida que o grupo rival vai embora, o homem grande olha de volta com ódio intenso.
Hina e Naoki se sentem um pouco culpadas por roubarem os empregos de colegas profissionais, mas Olivia os tranquiliza. Ela ressalta que enquanto os outros clãs perderam dinheiro, Allen trouxe paz e sorrisos de volta a uma cidade que lutava para sobreviver. Ela o incentiva a continuar entregando esses sorrisos a todas as cidades que lutam na guerra. Enquanto os companheiros respondem com entusiasmo, o homem grande do outro clã suava de raiva. Ele percebe que se Alan espalhar essas armas para outras cidades, toda a sua indústria entrará em colapso. Nosso sujeito começa a caminhar pelas ameias, ansioso para terminar a distribuição e retornar à capital para o julgamento. De repente, o homem grande corre atrás dele e pede para ver uma arma mais de perto. Antes que nosso menino possa reagir, o homem o chuta nas costas com toda a força, fazendo-o voar da parede imponente. Olivia observa horrorizada enquanto o jovem artesão desaparece no precipício. O homem olha para baixo e ri loucamente, certo de que a queda matará o protagonista e impedirá que as armas circulem ainda mais.